Opa, beleza, gente? Começando mais um Manchinha Cast. Muito obrigado a você que está aí do outro lado assistindo mais um super episódio. Se for o primeiro episódio, tranquilo, seja muito bem-vindo. Já aproveita para clicar no botão aí de se inscrever, tá bom? Ativa o sininho também para você receber notificações de tudo que rolar aqui no Manchinha Cast, beleza? Manchinha Cast é um podcast voltado para contar histórias empreendedoras. Qual a nossa ideia? Inspirar você aí do outro lado que é empreendedor, você que está querendo começar a empreender, né? Você que está pensando em desistir de empreender, tá ok? Então é para você, é para te inspirar. E histórias reais aqui, tá bom? A gente conta tudo, beleza? Então, já quero agradecer essa galera que está passando aí na tela, tá? Nossos patrocinadores, muito obrigado por acreditar no Manchinha Cast. Essa galera também aí que é empreendedora raiz e fazendo essa história junto com a gente aqui acontecer. Beleza? Nosso Instagram, @ManchinhaCast, mais de 40 mil visualizações somente nesse ano, somente 5 convidados até agora, hein? Top, mais de 1000 visualizações por dia. Então corre lá e se inscreve no nosso Instagram e no nosso canal também, beleza? Então bora, deixa eu ler a biografia desse cara que está com a gente aqui. Tirou o seu tempo precioso para estar junto com a gente, contar a sua história, inspirar você aí do outro lado. Foi assim, sucinto na biografia dele, tá? Apenas 4, 5 linhas aqui, nada mais que isso, porque não precisa realmente, tá? Eu acho que você já assistindo aí, né, o que está na tela, se você jogar naquele jogo tipo de 7 erros, né, se você já der uma olhada no que está na tela aí aparecendo para você agora, você já vai saber quem está aqui. Já demos mole, deixei aqui, mas tá tranquilo. Não vou falar o nome dele não. Ele tem 37 anos, formado em engenharia, com 10 anos de experiência no setor de crédito. Atualmente, ele é diretor da Realize. Então pode cortar pro cara, porque é o Felipe Martins que está junto com a gente aqui. Tá 37, 38 aninhos, tá bom? Ele me corrigiu aqui. Felipe, beleza? Cara, seja bem-vindo. Obrigado, tá? Por ter aceito. Eu que agradeço o convite aí. Acho que é muito legal a iniciativa e o podcast acho que é fantástico a gente levar um pouco de histórias para os outros, né? Eu acho que aprender com um pouquinho com os outros é muito bom. Eu, pelo menos, gosto. Quando alguém traz alguma informação, alguma experiência para mim, que eu ainda não vivi, eu presto bastante atenção. Eu sei que tem muita coisa boa para aprender. A gente aprende todo dia, com isso, certeza, né? Com certeza. Cara, 38 anos, diretor da Realize, beleza. São 10 anos. 10 anos. De Realize? 10 anos de na verdade, a Realize tem 8 anos esse ano, né? 8 anos. Eu comecei um pouco antes e depois que a Realize foi fundada em 2018. Então, vai fazer 8 anos em 2016 beleza. agora. Você é aqui de Três Rios, Felipe? Não eu não sou, né? Só esse sotaque aqui dá pra ver que não, né? Eu sou de Itajubá, sul de Minas. Itajubá? Itajubá. Mas eu já tô aqui desde 2010, então esse ano já fizeram 16 anos que eu tô aqui. Caí aqui literalmente de paraquedas e fiquei, né? Eu acho que Deus colocou eu pra ficar aqui. São dois mineiros, então, conversando. Eu sou de Viçosa, Minas Gerais. Eu sou do sul de Minas, né? Então eu falo mais arrastado um pouquinho. Eu não consegui perder o sotaque, não. E nem consigo também, porque parece que a gente tem que pensar pra falar. Mas eu tô aqui 16 anos, cara. Vim pra cá trabalhar numa empresa que na época se instalou aqui. E aí depois as coisas foram acontecendo de uma forma um pouco diferente do que eu planejei, mas dentro de um propósito, com certeza. E hoje eu tô aqui, sou casado, tenho 2 filhos aqui, todos daqui da região. Minha esposa também daqui. Minha esposa daqui, E aí fiquei. Aí acabou, a Realize surgiu aqui também em 2018. Hoje já conta com mais unidades, né? Hoje tem aqui Três Rios, Juiz de Fora e Maria da Fé, que é sul de Minas. Levei um pedacinho lá para perto da minha cidade. E é isso. E aí tô aqui já 16 anos. Passou assim, né? Mas, Felipe, seguinte, cara. Explica pro pessoal o que é Realize, tá? Mas olha só. Conta desde a fundação. E aí depois você explica para mim realmente agora, na essência, o que é Realize. Como começou a Realize? Putz, lá do começo, cara. Assim, lá do começo, cara. Sabe? Porque você é engenheiro, cara. Engenheiro. Aí agora você é um diretor. Você é o diretor e fundador da Realize? Sou sócio da Realize também, isso aí. Então, exato. Eu comecei a Realize engenheiro basicamente. E depois é um cara que abre linha de crédito, área financeira. Explica aí, como é que por foi acaso, vou tentar trazer resumidamente. Eu basicamente trabalho desde sempre, né? Desde 9 anos que eu trabalho e com meus pais. Eles sempre trabalhando por conta própria, em comércio, em barracas, nas festas, muitas coisas. Meus pais foram pessoas que até hoje são pessoas que fazem muita coisa, sempre empreendendo de alguma forma, né? Sempre tentando fazer dinheiro. Basicamente era essa era a vida. Trabalhava nas barracas, tinha alguns negócios, sei lá, mercearia, açougue e tudo mais. Então sempre vim disso.
E sempre achei aquilo muito bacana no sentido de melhorar o que eles estavam fazendo. Eu sempre, quando era adolescente, eu sempre olhava meu pai e minha mãe fazendo as coisas, eu queria melhorar aquilo, mas eu tinha pouca voz e pouca experiência, porque uma coisa é você querer melhorar, outra coisa é você saber o que é melhorar, como fazer. Eu não tinha, basicamente. E aí eu acabei saindo um pouco dessa linha, falei, cara, eu vou sair fora de trabalhar daqui, né, na parte de barraca, comércio. Na época eu trabalhava muito final de semana, eu era moleque, eu queria sair final de semana, não queria trabalhar, não era aquele momento de trabalhar. E aí fui para a área basicamente industrial. Então eu comecei a fazer curso técnico, porque falavam que é bom, meu pai tinha feito, tinha um primo meu também que fazia na época, minha avó também falava na minha cabeça sobre isso, meu avô também na época. E aí eu falei, cara, beleza, vou fazer um curso técnico aqui, fiz um curso técnico e entrei na área industrial. Isso em 2004, basicamente. Então estou falando de 22 anos atrás. E segui durante 12 anos trabalhando na área industrial. Então sempre na parte fazendo estágio, técnico, depois fiz engenharia, passei 12 anos trabalhando dentro de empresas, foi como eu cheguei em 3is, inclusive. Então, durante esse período, eu sempre tive vontade eu sempre falo assim, a minha vontade não era empreender, mas a minha vontade era tomar decisões ou fazer algo para a empresa como um todo, não pequenininho, porque eu tinha uma responsabilidade pequena, então eu fazia um determinado processo, eu tomava uma decisão específica, eu buscava uma máquina, um investimento desse tamanho, então a minha contribuição dentro da empresa ela era pequena em relação ao que eu achava que eu poderia fazer. Era basicamente esse o resumo. Em todos os caminhos que eu passei, eu sempre tive um bom feedback de comunicação, então sempre as pessoas falaram, cara, a sua apresentação, a forma como você comunica, como você monta, como você apresenta e tudo mais, isso sempre é positivo. Então eu nunca deixei de vender de fato em nenhum momento. Dentro da empresa eu estava vendendo, até que com 29 anos eu estava trabalhando no metrô do Rio. Saí daqui, eu trabalhei muito tempo aqui em Três Rios, na empresa que eu vim, depois na Tetrans, para quem lembra, e eu fui para o metrô, saí da Tetrans quando ela foi começando a fechar, né? Hoje infelizmente já até venderam, ou tá vendendo lá a área toda, era uma baita de uma empresa. Fui pro metrô e fiquei muito incomodado de estar longe da minha filha naquele momento. Isso em 2016, 2015 para 2016. Então o fato de eu ir pro Rio, voltar para cá, meu pai e minha mãe lá em Itajubá, então assim, foi um período de 10 meses que assim, parecia que o negócio, sabe, não tinha fim, sabe? Quando você tá num negócio, você fala, cara, meu Deus, isso aqui não vai acabar. Era muito ruim no meu... Itajubá é uma cidade pequena? Não, maior que 3is? Um pouco maior, talvez. Um pouco maior que 3is. E aí, depois você foi pra Rio de Janeiro, que eu acho que lá é uma loucura. Ah, não, cara, ali é lugar de voltar. É lugar de voltar. Eu penso a mesma coisa. Eu fui porque eu não tinha como fazer muita coisa. Eu saí da Tetrans, peguei um acerto e comprei uma franquia na época de seguros. Mas logo em um mês eu recebi uma proposta de voltar pro mercado. Eu já tinha vontade de empreender, tinha a grana, né? Eu lembro que quando eu saí da Tetrans, eu peguei um valor lá de acerto na época. E aí eu sempre falava pra mim, né, que eu não tinha um negócio porque eu não tinha dinheiro nem tempo. Sempre falava isso, pra mim. Era a desculpa que eu tinha pra mim. Quando eu saí com 29 anos, eu me vi com dinheiro, não com muito, mas com dinheiro, e me vi com tempo sobrando. Tava parado. E aí eu falei, cara, se eu não fizer algo agora, realmente o problema é eu. Porque as duas desculpas que eu tinha acabaram. Exato. Eu tô com dinheiro e tô com tempo. O que eu fiz? Eu sou uma pessoa... Agora eu consigo controlar, mas eu sempre fui muito impulsiva. Fui pra internet, fui atrás de uma franquia para comprar, porque na época eu pensei, cara, uma franquia vai me ensinar, eu posso ver. Achei uma franquia de seguros, que hoje é talvez a maior do Brasil, que chama Seguralta. Comprei muito rápido. Assim, eu tomei uma decisão muito atropelada e tudo mais. E acabei que quando eu tomei a decisão, logo depois me chamaram para ir pro metrô. Aí fui pro metrô. Falei, cara, eu vou tentar tocar os dois. Eu vou tentar tocar a seguradora, a corretora, junto com o metrô. Vou tentar equilibrar os dois. Bom, tentei fazer isso durante 10 meses, consegui até vender algum seguro na época e tudo mais, mas nada que me desse renda nenhuma. É basicamente para eu aprender e começar a fazer. Só que chegou um determinado momento que o peso de estar longe da minha filha todos os dias estava muito grande. Falei, cara, eu vou abandonar isso aqui. Falei, cara, eu vou juntar o útil ao agradável agora. Como eu não quero mais voltar para a empresa, eu não quero passar por um processo de ter que fazer entrevista de novo, ir para outra empresa, bababá, eu não quero. Estava com 29 anos e tudo mais, falei, eu não quero fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou apostar 100% das minhas fichas nessa corretora. Eu comecei a desenhar uma coisa lá, na época eu desenhei um projeto de um dia. Eu sempre fui muito impulsivo, cara. Tomei muita decisão muito impulsiva. Hoje sou bem mais controlado, já aprendi um pouco mais sobre mim. Mas eu desenhei um projeto que para mim parecia absurdo. Tanto que eu liguei para um amigo meu, que hoje inclusive é meu sócio, que é o Vinícius. Falei, cara, tem um negócio aqui, pensei no negócio. E é surreal, porque eu acho que vai dar certo, não tem como dar errado e tal. Na época ele falou, pô, Felipe, eu acho bom. Depois ele me contou, que falou, cara, você era maluco, você tava viajando, mas eu não tinha como falar não pra você. Porque se eu falasse não, ele ia derrubar a sua energia lá embaixo.
Cara, no outro dia cheguei no metrô, falei, cara, eu tô indo embora e vou começar a fazer isso aqui que eu pensei. Saí do metrô, fui para trabalhar no fundo de casa com o meu computador e comecei a trabalhar no fundo da minha casa. Eu ia pra rua de manhã, entregar panfletinho para poder captar seguro da corretora, captar seguro. E no final da tarde eu ia para casa, no fundo de casa, e ficava fazendo orçamento quando tinha. Porque eu não estava entendendo ainda sobre captar cliente, eu não conseguia entender. A única coisa que eu sabia é, eu vou tentar ir para a rua, entregar panfleto, vou passar na cidade de Três Rios, em volta andava, ficava no sinal entregando panfleto, isso 2015, 2016. Imagina a cabeça, né? Porque você fala assim, pô, tô saindo da Tetrans, eu era praticamente um gerente na Tetrans, eu cuidava lá de 5, 6 pessoas que eram engenheiras, inclusive, trabalhavam comigo na área técnica. Você fala, pô, tô na rua entregando panfleto. Então, assim, na cabeça da gente, a gente fica meio, puta, será que é isso? Será que não é? Mas eu queria insistir e comecei a fazer isso. E aí aconteceu várias coisas nesse período. A primeira delas é o seguinte, eu queria fazer algo a mais do que o seguro. Eu estava tentando fazer o seguro alavancar, conseguindo, mas nem tanto. Não me trazia renda. Eu lembro que, pô, o primeiro mês meu de seguro de corretora, né? Falo seguradora, mas é corretora, na verdade. O meu faturamento foi R$700. Então, assim, para quem tem um filho, eu pagava a parcela da minha casa, eu tinha parcela do carro, eu tinha que fazer compra, eu tinha que pagar tanta coisa, R$700 não dava para nada. Literalmente, eu andei umas 20 casas. Pensa que eu andei umas 20 casas para trás em tudo. Primeiro mês, R$700, segundo mês, faturei R$1.500. Então, o negócio não estava andando da maneira que eu precisava que andasse. Não é nem da maneira que deveria andar, porque realmente o negócio, quando começa, hoje eu sei, você pode se preparar porque o negócio é pesado no começo. Mas na minha cabeça aquilo precisava funcionar, porque eu precisava de grana, não tinha como. Então eu acabei fazendo muita coisa ali no começo, que era, eu tinha uma casa, vendi ela para não ter que pagar parcela, eu tinha um carro que eu pagava prestação, eu peguei um carro mais velho e dei aquele carro para que eu não tivesse que assumir aquelas parcelas. Eu lembro que até mesmo, na época, eu tinha separado da mãe da minha filha, né, do primeiro relacionamento, que eu tenho uma filha de antes. Eu tive que negociar, eu falei assim, vou negociar a pensão, vou negociar pagar o colégio dela. Porque se eu pagar o colégio e atrasar, não acontece nada. Sim. Faz se eu negociar a pensão e atrasar, ferrou. Porque o que eu vou fazer? Eu negociei na época, falei, cara, eu vou pagar tudo que é colégio. Van, colégio, material, não importa quanto seja. E realmente eu pagava, só conseguia pagar no final do ano. Eu não tinha grana para poder pagar durante o período. E aí nesse período apareceu várias coisas para eu fazer. Porque a gente vai querendo fazer dinheiro, porque as coisas não estão andando. Então eu fui para um estacionamento, apareceu um estacionamento para eu locar na época, e aí junto com um parceiro, com um amigo, eu loquei esse estacionamento, peguei R$6.000 do meu pai e montei um escritóriozinho da Seguralta na época para vender seguro. Chão batido, não tinha piso, nada, era concreto, só pintei na época mesmo, ali na Barão do Rio Branco, até onde vende bicicleta hoje, do lado do edifício Barão, onde é do Guilherme ali, sabe, né? Então aluguei ali, dele mesmo, subi, loquei dele, e comecei a ter um escritóriozinho no centro, vendendo seguro. E eu estacionava o carro também, então o estacionamento era meu, lavava carro, então eu estava lavando o carro, vendendo seguro, estacionando o carro e, assim, de grana, não entrava, as coisas não evoluíam. E aí o empréstimo apareceu ali. Eu falei, puta, eu estou aqui com um ponto, eu poderia colocar mais um produto para eu trabalhar. Se eu estou trabalhando com seguro, qual outro produto financeiro eu posso oferecer? E aí eu pensei no empréstimo. Falei, cara, o empréstimo talvez faça sentido. Só que falei, como é que eu vou entrar nesse ramo? Eu não sei, vou procurar quem? Eu lembro que na época, eu fui em 2 lugares, um em Paraíba e um em Três Rios. Bati na porta e tal, e falei, cara, eu gostaria de aprender a trabalhar com empréstimo. Será que você não me ensina, não me dá um, sei lá, me ensina como fazer, me passa repassa uma comissão. E essas duas pessoas que tinham as empresas me falaram não, porque não podia me ensinar, se eu quisesse indicar cliente poderia. E tinha uma pessoa que estava trabalhando lá, ela viu que eu estava muito querendo aprender e tudo, ela acabou, numa conversa mais off, eu falei, Felipe, eu te ensino, tá? Eu te mostro. E ela me apresentou o mundo do empréstimo. É minha amiga, hoje também trabalha na área já há um tempo. E ela me apresentou, então ela me apresentou uma pessoa de Friburgo, que também é meu amigo hoje, e falou, cara, eu vou te dar uma chance de operar nesse mercado, mesmo você sem saber nada, alguém foi lá e me treinou. E aí comecei, isso mais ou menos era outubro de 2016, mais ou menos, que eu comecei a vender empréstimo. E aí eu comecei, seguro, empréstimo, lavar carro, estacionamento, ainda não o suficiente, fui vender roupa, fui vender franquia, fiquei 2 anos fazendo muita coisa, porque eu precisava de dinheiro, cara, eu não tinha grana.
Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro mesmo. Eu não tinha dinheiro. Eu não conseguia fazer as coisas acontecer. Eu tinha 10 coisas e no máximo que no final do mês eu faturava 5 mil reais. Faturava. Aham. Porque assim, não sobrava dinheiro, eu tinha que pagar o estacionamento, eu tinha que pagar não sei o quê, eu tinha que comer, não tinha grana. Então tudo que aparecia para eu fazer, eu falava assim, vamos vender franquia? Vamos. Vamos fazer uma empresa de marketing? Vamos. Vamos não sei o quê. Até que depois de um tempo, isso mais ou menos... Atrasou nas mensalidades do colégio? Não, todos, sempre. Hoje é tudo em dia, graças a Deus, mas sempre. Não, só pagava no final do ano, o cara já sabia. E era assim, era providência divina, porque realmente às vezes eu não tinha grana e do nada aparecia, não é que do nada aparecia, um dinheiro que você não tinha para receber caiu. Uma venda que tá 3 meses atrasada a comissão, pum, caía na conta. Sempre era providência. Nada era tipo, não, vai chegar lá e vai ter o dinheiro. Não, era vambora, vamos trabalhando. Cara, vamos nunca passou pela sua cabeça, tipo assim, o que eu tô fazendo da minha vida, velho? Querendo empreender, porque lá eu tava caindo na minha conta todo mês, salário. Não, muitas vezes, cara, assim, eu sempre ficava me questionando, será que eu não volto pro mercado? Será que eu não vou pra área que eu já tô? Mas eu tinha um pensamento que era assim, eu pensava, cara, eu sou o dono aqui do negócio, eu tô fazendo o meu máximo. E eu tava mesmo, eu tava colocando toda a energia que eu precisava colocar no negócio. E o negócio não estava dando certo, da forma que eu gostaria que desse naquele momento. Então meu pensamento era, se eu largar a mão disso, vai dar certo? É óbvio que não. É óbvio que não. Então, assim, a decisão de sair era uma decisão de não dar certo. Então eu falei, cara, eu não vou sair. Eu vou até onde eu conseguir e vou aprendendo, 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 e vou tentando mudar o caminho, ajustando. Eu acho que se a gente fizer as coisas corretas e ser grato, principalmente pelo que está acontecendo, acontece. E aí, depois de mais ou menos 1 ano e meio nessa batida, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, eu comecei a refletir, falei, cara, eu tô fazendo muita coisa. Eu faço muita coisa e no final do dia eu não consigo pagar meu aluguel. Que era o que acontecia. Eu fazia muita coisa e no final do mês eu ia pagar meu aluguel da casa e eu não tinha dinheiro para pagar. Então eu tinha que ligar pro cara que era meu senhorio na época e falar, Tiago, pô, não consigo pagar seu aluguel daqui 5, 6 dias, eu acho que eu consigo. Beleza, cara, desculpa aí, mas realmente não consegui a grana. E eu comecei a perceber que eu tava focando em muita coisa e não tava fazendo nada. E aí eu acordava às 5 horas da manhã, dormia meia-noite, acordava no meio da madrugada, trabalhava sábado, trabalhava domingo, só que as coisas não encaixavam, porque eu ganhava 300 reais de um negócio, 400 do outro, 500 do outro, 600 do outro, 1.000 do outro, 1.200 do outro, 3.000 do outro, e as coisas não se encaixavam. Eu falei, cara, eu não posso fazer desse jeito, porque eu tô 2 anos fazendo isso, se fosse para dar certo 5 empresas, já tinha dado. E aí eu falei, cara, eu preciso focar numa coisa, eu preciso focar num negócio. De tudo que eu tava fazendo, eu não gostava, a coisa que eu menos gostava era do empréstimo. Eu não gostava. Eu gostava do seguro, eu gostava do trabalho com marketing, eu gostava da franquia, gostava muito de vender franquia, pelo modelo que era. Mas eu vendia para outras pessoas. Então, assim, quando eu olhei para o negócio, falei, cara, eu preciso tomar uma decisão não pelo que eu gosto, eu preciso tomar uma decisão correta, dentro do negócio. E tudo que eu olhava, o empréstimo, ele era sempre o negócio mais linear que tinha. Então, assim, todo mês eu tinha faturamento do empréstimo, todo mês eu vendia, tinha muita demanda. Eu comecei a entender. E aí, como eu trabalhava na época com aposentado e pensionista, se você pegar qualquer matéria, você vai ver que o aposentado e pensionista ele vai crescendo ao longo do tempo, justamente porque a expectativa de vida aumenta. Sim. Né? Então, acaba que aumenta mais a faixa de aposentado. Por ano, a gente, não sei hoje, mas 5, 6 anos atrás, crescia em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de aposentados e pensionistas por ano. Está falando de 150, 180 mil pessoas por mês que se aposentam. Por isso que as regras da Previdência são cada vez mais apertadas, porque não tem grana para pagar todo mundo. Infelizmente, é a realidade. E aí eu tomei uma decisão pelo empréstimo. Quando eu tomei a decisão pelo empréstimo, eu falei, puta, eu preciso ter um nome para essa empresa, porque eu não posso vender empréstimo na Seguralta, porque a Seguralta era franquia, então não tinha como. E aí naquele momento, cara, justamente ali, sei lá, junho de 2018, eu estava vivendo um período muito de conversar com muita gente, tentando fazer as coisas acontecer. E eu comecei a ter contato com muita gente que estava na mesma vibe que eu. Tipo, eu tô tentando fazer, não tô conseguindo, tô vendendo isso, também não tô indo e tal. E eu falei, cara, eu vou colocar um nome na empresa que não tem a ver com o negócio, mas tem a ver comigo naquele momento, ou com o que eu pensava. E veio um pensamento na minha cabeça, que até hoje eu falo isso, até nas integrações com novos parceiros lá, que realiza o seguinte, eu via muita gente querendo fazer as coisas acontecer, mas pouca gente, de fato, realizava. Pouca gente, às vezes, tinha 2 anos de elasticidade para suportar tanta coisa e fazer o negócio acontecer. Falei, cara, vou colocar o nome de Realize. Tem a ver com dinheiro, tem a ver com seguro na época, porque eu embuti o seguro ali dentro. Eu pesquisei o nome, a forma que escreve e tal, para registrar um site .com.br na época.
Eu falei, cara, vai ser isso aqui. E aí, em 2018, foi mais ou menos ali em agosto, eu consegui, mais ou menos ali, conseguir uma grana emprestada, porque eu não tinha dinheiro nem para abrir a loja. Quem me emprestou dinheiro na época foi o Vinícius, que é o meu sócio, né? Liguei para ele e falei, cara, apareceu um ponto aqui, esse ponto eu vou mudar do estacionamento, vou sair do estacionamento, vou abrir uma loja com a marca da Realize, mas eu não tenho grana. Então peguei o empréstimo dele, na época foi de R$4.000, aí uma parte do calção eu negociei com o cara que era o dono da loja na locação, e eu dei cheque sem fundo para poder colocar as coisas na loja. Não tinha dinheiro no cheque. Eu dava cheque e daqui 15 dias eu tentava cobrir. Tentava jogar lá. Eu falava, cara, volta que eu troco. E peguei um cartão de crédito na época da minha esposa, da Rayane, e falei, cara, vou torrar isso aqui, depois não é paga. Porque não tinha grana para fazer. E a chance era aquela. Aconteceu um negócio que eu falo que tudo é providência mesmo. Eu tava passando numa rua e procurando ponto, não tava achando ponto. Não tava achando. E aí, na minha cabeça veio assim, Felipe, vai na outra rua, que era a rua, que é a 15 de novembro, né? Vai na outra rua, que talvez lá tenha alguma coisa. Quando eu fui para outra rua, no lugar que tinha uma financeira, estava escrito Lucas, no mesmo lugar. O cara tinha colocado a placa no mesmo dia. Caramba. E eu nem sabia, porque eu não passava era uma ali. Financeira. Era uma financeira, já vendia empréstimo. Já tinha um público. E ali eu tomei a decisão. Falei, cara, vai ser aqui, que foi a primeira loja. Foi a loja que a gente abriu ali. E ali começou. Então a Realize, ela começa em 2018, porque a gente viu realmente que o brasileiro, no momento, ele tinha uma demanda muito grande por crédito. Então eu enxerguei que era um negócio que realmente dava para a gente trabalhar em termos de demanda muito alto. E aí a loja, ela acabou sendo um ponto de realização, porque a gente estava num local que não tinha muita visibilidade, também não tinha nada a ver com a Realize, era Seguralta, era toda uma pintura laranja, que a marca da Seguralta é, e a gente foi para a loja e começou em 2018. E aí a Realize começa em 2018 fazendo exatamente isso. Ela distribui, no caso, ela tem produtos, naquele momento era só consignado INSS. Hoje a gente tem mais de 10 produtos dentro do portfólio que atende o brasileiro na hora que ele precisa de crédito. Então a gente hoje intermedia tudo que é produto financeiro de crédito para pessoa física, principalmente para quem está negativado. Então, a gente entende que o produto que está na nossa prateleira, de alguma forma, ele tem que ter possibilidade de ser liberado para o cara que tem alguma negativação. Porque esse é o cara que mais precisa de crédito. Normalmente, ele já tem uma dívida atrasada, normalmente ele já tem um apontamento lá nos órgãos de proteção de crédito, o que normalmente num banco tradicional já corta o crédito. Uma primeira análise de crédito, normalmente, num produto maior, de banco, de instituição tradicional, é se você está negativado ou não. E aí, você está negativado, o crédito ele já não é tão aberto, não tão simples para você. Entendeu? E quem faz esse empréstimo? Quem gera esse crédito? Porque você precisa ter um capital próprio para poder emprestar? Ou não? Vocês intermediam como? É com um banco, o Banco Central? Como que é? Cara, com instituições financeiras que são bancos, basicamente, e tem produto para que a gente, como correspondente bancário, atue. Hoje a Realize ela é parceira de um banco específico muito grande, que é a Crefaz, que é focada nesse público de fato, que é focada no público que tem mais dificuldade. Crefisa, não é Crefisa, Crefaz. Não, Crefaz, é um banco que tem lojas, tem algumas lojas no Brasil, mas ele fica no Paraná. Por acaso também, assim, nada por acaso, né? Mas em 2020 eu conheci eles e hoje a gente é o player que mais distribui esse produto. Assim. Na verdade, talvez nós somos o melhor prestador, né? Nós somos o que mais gera distribuição. Nós representamos hoje em torno de 20% a 25% mais ou menos do que eles fazem mensal. Aí eles que emprestam esse dinheiro. O dinheiro é deles. Na verdade, assim, tem uma cadeia, né? Você tem o fundo, que é o que gera grana, o investidor do fundo vai para a instituição, da instituição vai para o correspondente, né? O dinheiro não vai para mim, né? Mas o serviço eu distribuo na ponta. Então, o cliente ele recebe diretamente ali do fundo, e depois da Crefaz, e depois ele fica devendo para o fundo. Mas é uma operação um pouco mais complexa. Sim. Então, a gente atua para instituições financeiras. Mas o próximo passo nosso, já estamos, inclusive, até atrasados, é que a gente tenha o nosso próprio produto e que a gente se torne uma instituição financeira. Já está próximo. Acredito que esse ano a gente já consiga rodar o primeiro produto da Realize, já como instituição financeira. Então, a gente deixa de ser correspondente bancário e se torna uma instituição financeira de fato, com produto próprio. Estou fazendo em parceria com outro banco, porque não é fácil você fazer empréstimo, você fazer o produto é complexo. Então eu trouxe uma pessoa junto, uma empresa junto para ser sócia, e através dela a gente vai conseguir colocar um primeiro produto na rua. Então a gente acredita que esse ano a gente deixe de ser só correspondente. Cara, tem uma empresa que precisa muito da ajuda de vocês, cara. Você podia comprar a SAF do Vasco, hein, cara? E ajudar nós.
Não, mas a gente Tá difícil, só pode investir em coisa que dá certo. Gente pô. séria, tá vendo? Só pode coisa investir. Que dá certo. Faz isso não, faz Só pode isso não. investir em coisa que tem retorno. Senão é ferrou tudo. Tem, pô, tem retorno. Que isso? Olha aí, nação. Pô. Cara, desmistificando um pouco, as pessoas demonizam muito o empréstimo. Muito. Né? É essa palavra mesmo, tá, gente? Assusta não, porque você, desde a infância, assim, você sempre escuta, não, você pegou empréstimo, você tá ferrado, meu irmão. Tá ferrado porque os juros é isso, é absurdo, você vai ficar pagando empréstimo o resto da vida, e blá, 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 né? E você fala de uma forma muito leve, quem vai no seu Instagram, no Instagram da Realize, vai vendo você falando, ensinando, desenhando, né? De uma forma que mostra que não é desse jeito, né? Que, na verdade, você fazendo o empréstimo, aquilo dali pode realmente colocar sua vida na rota novamente. Né? Então, cara, qual é o mito nisso tudo aí? Cara, eu também, quando eu comecei, tanto que eu falei, a coisa que eu não gostava era o empréstimo, porque a minha sensação Te incomodava era isso? Incomodava. A minha sensação era que a gente estava endividando as pessoas também. Essa era a minha sensação. Até eu começar, de fato, a conhecer tanta gente que precisava do empréstimo, precisava do crédito para fazer coisas que às vezes são urgentes. Às vezes a pessoa precisa de um crédito para soltar um filho que está preso. Você acha que os juros é importante nesse momento? Não. Não é importante. Porque assim, eu preciso resolver o problema. E aí ela vai num familiar, no outro familiar, no outro familiar, num amigo, e ninguém empresta o dinheiro para ela. É óbvio que quando ela empresta o dinheiro, ela vai ter juros. Claro, ela está pegando esse dinheiro de algum lugar, que poderia estar investido em algum lugar, que teria um retorno. Então ela vai pagar o custo desse dinheiro, vai pagar o custo do risco. É óbvio. Mas em alguns momentos você não está ligando para juros, você está ligando para a solução. Então, cara, o fato de eu atender tanto cliente, né, na loja da Realize, porque eu fui para frente, eu comecei a atender, eu comecei a aprender como é que faz, eu percebi que, na verdade, o brasileiro precisa muito de crédito. É demonizado, as pessoas falam muitas vezes mal, porque não conhecem a realidade do brasileiro. Eu via muita mãe, por exemplo, que entrava na loja para fazer empréstimo e falava assim, meu filho não gosta que eu faça empréstimo. Eu perguntava assim, mas ele te ajuda? Ele te dá algum dinheiro no final do mês? Ele preocupa se você tem comida na sua casa para você realmente se alimentar? Ele também não olha para isso. Então ele não deveria estar preocupado se você faz empréstimo ou não. Então ali eu comecei a tomar um lado do empréstimo que muitas vezes as pessoas não vê. Hoje a gente faz empréstimo para pessoa que, cara, não tem comida dentro de casa e precisa dar almoço pro filho. Então assim, qual é a demonização nisso? A pessoa precisa de grana, naquele momento ela não tem. É óbvio que a gente não quer que a pessoa fique naquela roda gigante ali, né? naquele vício de fazer empréstimo. O empréstimo ele é algo pontual para você resolver algo e depois você decolar, você se ajustar. E eu acredito muito também que é o seguinte, você fazendo um empréstimo, principalmente o que a gente trabalha hoje, que é empréstimo menores, cara, depois você tem... Eu falo que você pega um problema, resolve ele, depois você tem 18 vezes, 15 vezes para poder ir resolvendo. Aos poucos você resolve de uma vez e depois você tem 15 parcelinhas, 12 parcelas, 10 parcelas, 8 parcelas, para você resolver aos poucos, mas naquele momento você resolve. E como hoje tem muita facilidade de você fazer uma renda extra, eu sempre falo, cara, você fez um empréstimo para pagar R$200 e você não quer comprometer o seu salário que você ganha, vai fazer um bico de garçom, pô. Vai fazer uma diária dentro de uma casa, vai fazer alguma coisa, vai vender algo, sei lá, vai fazer um delivery, entendeu? Então eu falo que o empréstimo ele tem muita saída depois que você faz ele, principalmente em gerar renda. Então eu acredito muito nisso. O brasileiro precisa muito dessa força. E aí eu tomei um lado que realmente eu também não achava que era legal, mas hoje, pelo contrário. Né? O nosso objetivo como Realize hoje é justamente ser esse elo entre a pessoa passar por um período um pouco mais difícil, mas ela não parar de buscar os objetivos, não parar de realizar de fato os sonhos dela através daquele momento ali que a gente vai impulsionar ela com crédito. Claro que depois continua ela podendo realizar o sonho da casa própria através do financiamento, do próprio carro também através do financiamento, mas o nosso modelo, o nosso negócio hoje, ele pega muito o cliente nesse momento de passagem. E a gente não quer que ele fique preso naquilo. A gente quer de fato que ele use aquilo de maneira correta, de maneira urgência, de uma maneira que ele resolva um problema e depois ele não volte nele. Então, essa demonização tem muitas vezes das pessoas que não, de fato, conhecem a realidade do brasileiro. Porque se ela conhecesse a realidade do brasileiro, ela não falaria dessa forma, ela conseguiria entender que, cara, é necessário. Crédito não é algo que a pessoa ela não se endivida por aquilo, ela é complemento de renda. O crédito ele é complemento de renda. Ele acaba sendo um veículo para a pessoa complementar a renda para uma emergência. Quantos empréstimos a gente hoje faz para
pessoa fazer uma consulta, para comprar um remédio, para colocar comida dentro de casa. Às vezes, para impulsionar um negócio, quer começar a vender algo dentro de casa e o empréstimo ajuda. Ela quer, numa enchente, como a gente teve, né, várias coisas aí acontecendo, num momento de tragédia, ela precisa do empréstimo, às vezes, para se reerguer e depois continuar realizando as coisas dela. Então, o empréstimo ele é algo que muitas vezes apoia e resolve momentaneamente coisas que depois a pessoa, lógico, ela vai ter que pagar por aquilo, mas ela pode pagar em doses mais homeopáticas, mais devagar. Rapaz, passa um monte de coisa assim pra várias cenas, né, cara? Porque igual você falou, pô, a pessoa chega lá pra comprar comida pra dentro de casa, né? E pra pedir um empréstimo, você falou toda essa questão aí, né? Humanizada. A sua equipe, ela trata essa parte humanizada com os clientes? Poxa, olha, se você fizer um bico de garçom, se você fizer um delivery, um bolo de pote, um negócio, você consegue dar uma luz assim? Cara, a gente tem uma linha de trabalho que é assim, hoje somos em torno de 300 pessoas que trabalham na área comercial, que é na área de venda, de atendimento ao cliente ali, no processo de análise de crédito e de atendimento. A gente tem um problemão hoje, que na verdade é o nosso, é uma questão de propósito, inclusive, né? Hoje cada parceiro nosso atende com WhatsApp pessoal, o que é meio que inviável quando a gente olha uma empresa desse tamanho. Você fala, pô, como é que você faz isso? Porque a gente faz questão de ter a foto de cada parceiro no WhatsApp atendendo cada cliente. Então é um atendimento muito direcionado, não é a Realize que atende o PH. É o Felipe da Realize, é a Mariana da Realize, é o Rafael da Realize, é a Júlia da Realize. Então, é a pessoa que está atrás ali, com a pessoa na frente que precisa, com o seu João, com o José, com a outra Mariana, com o Lucas, enfim, dando nomes aleatórios aqui. Então, esse trabalho, ele é de fato, não é nem humanizado, eu falo que é personalizado. É você entender de fato o que o cara precisa e como você apoia ele na decisão dele. Como é que você apoia ele na decisão dele? Ajudando ele a pagar aquele empréstimo. A gente mesmo tem um sisteminha de renda extra, que a gente cadastra o afiliado. Então, o próprio cara que está fazendo empréstimo, se ele quiser gerar renda extra com a Realize, ele consegue. E aquele dinheiro que ele gera de renda extra na Realize, ele pode, inclusive, pagar a própria parcela do empréstimo. Então, é tentar deixar mais tranquilo o empréstimo para ele. A minha rede social, às vezes eu abordo algumas coisas nesse sentido, falando sobre a pessoa. Eu falo muito sobre venda, eu sou um apaixonado em relação à venda. Então, eu falo muito isso. A pessoa ela pode gerar uma renda com venda, fazendo algo, vendendo produto, vendendo serviço. Então, eu acredito que a gente consegue dar um caminho além do crédito. É dar o crédito, mas mostrar também que a pessoa pode daqui a pouco conseguir pagar aquilo, talvez com um esforço um pouco maior, às vezes com um bico ali, né? Com um freelance em alguma coisa. Isso ajuda ele na hora dele tomar a decisão, com certeza. Pô, bacana, cara. Porque me passou aqui uma lembrança de uma amiga minha, o pai dela já faleceu, e o pai dela ia no banco muitas das vezes alcoolizado, né? Ele era alcoólatra e tal, e muitas das vezes alcoolizado. E, cara, na maior covardia, a pessoa do banco empurrava o empréstimo nele, era um atrás do outro, cara. E ela ficava indo lá e falava assim, não faz empréstimo pro meu pai. Você tá vendo que ele tá vindo aqui alcoolizado, como que vocês vão gerar um empréstimo para ele? E ele era meio que aposentado por essa questão, talvez até mesmo de impossibilidade de trabalhar e tal. Pô, e covardemente, cara, empurrava um empréstimo atrás do outro no cara, vendo que ele estava alcoolizado. Acontece muito, né? Às vezes que o banco, ele trabalha muito sob pressão, né? Eu tenho a minha principal... Pra ter meta, essas coisas, né? A minha gestora hoje, ela vem de banco, já tem 5 anos com a gente, e eu conheço várias pessoas também, né? Então é um lugar de muita pressão sobre o resultado, ou seja, você tem que fazer qualquer coisa. Hoje na Realize, cara, a gente trabalha de forma diferente. Hoje, por exemplo, a gente tem auditoria em relação aos atendimentos, a gente consegue acompanhar, a gente tem uma boa nota no Reclame Aqui, o que é muito difícil para a empresa de empréstimo, porque a gente tenta realmente dar o suporte, entender o que aconteceu. Claro que há falhas, é óbvio, nós somos 300 pessoas, então não tem como falar, não vai ter falha. Tem falha, mas a gente sempre está disposto a corrigir, reajustar a rota e tratar de forma humana e correta também cada ser humano. Porque a gente sabe, eu falo que ninguém quer fazer empréstimo, a realidade é essa. Nós estamos vendendo um produto que a pessoa não quer contratar. Né? Não é, ela não vem aqui e fala, nossa, que legal, vou pegar R$ 1.400 para pagar 3, pô, excelente. Não, ela vem e fala, puta, eu preciso pegar R$ 1.500. Então é um momento de tensão para ela, um momento que você precisa acolher. Então você não pode usar desse momento para você fazer algo que seja prejudicial para ela. Tanto que hoje uma das maiores dores de quem vai contratar um empréstimo, principalmente na internet, é sobre golpe. Porque as pessoas se aproveitam desse momento de fragilidade e aplicam, de fato, golpes das pessoas. Principalmente cobrando taxa. Então, aquela história da taxa, não, você está ferrado, mas eu vou te liberar.
enfim. Mas as pessoas estão em momentos frágeis e aí acaba aproveitando. Então a gente toma muito cuidado com isso. Nós temos, além do nome, a gente tem toda uma estrutura para zelar, são 300, hoje estão 320 pessoas que trabalham com a gente, somando todo mundo aí para mais. Então são 320 famílias, né? Sim. São 3 cidades, tem um nome, tem toda uma reputação. Então fazer algo que prejudica o cliente não é prejudicar o cliente, é prejudicar a empresa. Prejudicar a empresa não é prejudicar a empresa, só é todas as pessoas que estão lá. E não é só todas as pessoas, são todas as pessoas e todas as pessoas que estão na família da pessoa. Uhum. Então o tamanho do lastro que você faz quando você faz um negócio desse. Então tem que tomar bastante cuidado e a gente tenta... A gente faz tudo para acertar. Em algum momento a gente vai errar, mas a gente corrige e toma muito cuidado para não ter esse viés de aproveitar de um momento de fragilidade. Eu vi num vídeo recente seu no Instagram, acho que é o Instagram pessoal mesmo, de um rapaz pedindo R$ 100 emprestado, alguma coisa assim, e você orientou ele, pô, pede na família, não sei o quê. Acontece muito isso lá, chega alguém lá para pedir um valor, você fala, pô, será que você não conseguiria na família, não? Sim, com certeza, com certeza, principalmente no meu conteúdo, né, cara? O ideal, assim, sempre falar empréstimo, cara, o ideal é que você tente buscar com alguém, quer ser um amigo, quer ser um familiar. É que muitas vezes a pessoa, ela não tem, às vezes ela tem vergonha de pedir, né? Às vezes ela fala, puta, orgulho, né, de saber que eu tô precisando. Ou vou falar para alguém, tanto que o empréstimo é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas não gostam muito de falar que estão contratando, que querem contratar, não é um negócio tão, né, nossa, tô super feliz aqui. E ela tem que entender também que faz parte. A gente deixa a comunicação do empréstimo um pouco mais leve, porque assim, cara, faz parte você precisar do empréstimo, faz parte você ter um problema, faz parte sua grana não dar naquele momento, faz parte seu orçamento não cobrir o que você tem. É normal, pô, você não tá vivendo num país longe. Aqui, 85% das pessoas hoje que buscam empréstimo estão negativadas. Se você pegar hoje, sei lá, ontem ou semana passada, o índice de endividamento é 70%. 70% das famílias têm contas a vencer. Sim. 48% das famílias têm contas atrasadas. 50%, acho que esse é o número. Então, assim, você é um deles. O problema não é seu exclusivamente. E não tem problema você ter problema. O que tem problema é você ter problema, não resolver e continuar no problema. Aí é um problema. Porque daí seu problema vai aumentando. Então o empréstimo ele te ajuda a alavancar a sair daquele momento ali. Cara, qual a inovação que você assim, conseguiu criar dentro da Realize? Porque assim, é uma nova instituição, tem apenas 10 anos. Tem outras que 8 anos. Né, tem outras aí que já estão aí há muito tempo. Então, o que você conseguiu criar assim, de inovação que mais impactou na sua eficiência operacional ou na captação de clientes? Cara, para brigar com esses grandes aí. Não, eu falo que assim, acho que a coisa é tão simples e as pessoas não fazem, cara. É entender que o primeiro cliente seu é quem está trabalhando com você. Essa é a coisa mais importante. É você olhar para dentro de fato, enxergar como que você coloca o teu time, como é que você coloca a empresa para funcionar em favor das pessoas que estão ali. Criar uma cultura. Criar uma cultura e também resultados. As pessoas estão trabalhando para poder ganhar o dinheiro delas. Então, se você tem uma política de distribuir resultado e compartilhar com as pessoas o resultado que acontece em cada uma delas, então a gente tem uma linha de remuneração muito forte com os nossos parceiros. Muito, de estrutura, de apoio. E esse é o principal gancho. Não tem uma inovação absurda. Todas as inovações que tem, tudo que é inovação é commodity. Tudo que é inovação. Hoje você contrata IA pronta, hoje daqui a pouco tem isso aqui pronto. Tudo é pronto. Tudo que é código, tudo que é computador, no primeiro momento pode ser caro, no primeiro momento pode ser desafiador, depois fica fácil. Depois fica simples, depois todo mundo usa, depois vira commodity, depois fica barato. E depois vem outra coisa mais nova. Agora tem uma coisa que não passa, que é pessoas. Só que as pessoas deixam de olhar para as pessoas. Então acho que o grande trunfo que nós temos, assim, acertado, é olhar para as pessoas de fato como parceiros de negócio. Pessoas que estão ali para buscar seu desenvolvimento, mas o seu sustento, a sua realização. Olhar para a empresa como um meio de que elas consigam se sustentar e realizar os objetivos dela. De verdade. Então, eu falo que a gente não oferece remuneração para as pessoas. A gente oferece oportunidade para que elas construam a remuneração delas. E aí eu tenho gente que desponta lá de uma maneira muito absurda em termos de renda, olhando para o Brasil, porque hoje 90% ganha até R$ 3.500. Então, às vezes eu tenho parceiro que fatura 2, 3, 4 mil reais por semana na Realize hoje. E essa pessoa consegue viver melhor, fazer um mercado melhor, botar uma gasolina melhor, sair com a família melhor, comer uma pizza melhor, melhorar a casa dela. Esse é o grande trunfo, eu acho. Acho que assim, a grande inovação nossa é não inovar e trabalhar muito focado nas pessoas. Esse é o maior desafio também, nesses 8 anos aí? Ou qual o maior desafio que você teve nessa questão, né, de gestão sobre riscos em créditos? Cara, o meu maior desafio todos os dias, cara, é eu conseguir
ser um pouco mais, talvez, assertivo na provocação ou no direcionamento das pessoas. Porque eu acredito que as pessoas, elas não fazem nada por ninguém, só fazem por elas. Porque assim, uma pessoa que faz algo por alguém é muito curto prazo. Você não consegue ficar fazendo algo por alguém por muito tempo. Tanto que assim, ó, vou dar um número, não sei se você sabe, mas hoje as pessoas ficam nas empresas, em média, quanto tempo você acha que as pessoas ficam num trabalho em média? Qual a média você acha? Na média, pega todo mundo. Na média? Na média. 5 anos. 9 meses. Que isso? 9 meses. 9 meses as pessoas ficam em média no trabalho. 9 meses. Ou seja, as pessoas não têm durabilidade no que estão fazendo. 9 meses é a média por Brasil. Por questão de mão de obra mesmo? A mão de obra está muito ruim e ela não se identifica com o trabalho? Eu acho que não, cara. Eu acho que as pessoas... assim, eu não sei exatamente o motivo real, mas as pessoas, elas não passam muito tempo onde elas não se identificam. Elas não passam, elas não conseguem fazer as coisas que não tem propósito para elas. Sim. Ninguém consegue. Eu acho que hoje, né, tá muito assim. Na época dos nossos pais, não. Era aquilo... Mas não, eles ficavam às vezes 10 anos, 20 anos numa empresa e talvez sim, talvez por um pensamento diferente. Eu tenho algo que ficar mais, aqui porque eu tenho que ficar. Minha casa, eu tenho minha família, eu tenho isso aqui. Mas hoje a pessoa, ela tem mais oportunidades. Então eu acho que assim, a gente tenta, o meu desafio maior é conseguir provocar essas pessoas e fazer com que elas realmente olhem para elas. Porque no fim do dia, a empresa, ela é um meio para que a gente trabalhe na empresa e consiga realizar os objetivos da nossa vida, sustentar a nossa vida. Só que as pessoas têm que pensar dessa forma também. E muita gente não pensa. Se você acompanhar meu Instagram, eu falo muito sobre isso. As pessoas olham para o trabalho como um pedágio, como se eu tivesse que trabalhar. Ontem mesmo eu fiz um vídeo no Instagram que eu falei, cara, 2h45 da tarde, domingão, as pessoas já estão com frio na barriga já para ir trabalhar na segunda-feira. É horrível, tá? Só que é o seguinte, se a pessoa está desse jeito, ela tem que rever, porque se ela está olhando para o trabalho como algo que dá frio na barriga para ela está errada. O pensamento não pode ser esse. O trabalho tem que ir com alegria, você tem que ir com felicidade, você tem que ir com gratidão, porque é o lugar que mais vai te trazer resultado para você e para sua família. Você vai aprender a ter mais grana, você vai aprender sobre pessoas, você vai aprender sobre processo, você vai aprender muita coisa. É um lugar que você tinha que agradecer. Então, essa transformação para mim que é a mais difícil. Formar esse time que acredita na mesma coisa, que pensa do mesmo jeito. Eu falo que não tem problema a pessoa não ouvir o que eu estou falando, ou não acreditar no que eu estou falando. Mas dificilmente ela vai ficar na empresa se ela não acreditar nisso. Porque nós vamos trabalhar para isso. Nós vamos trabalhar para cada vez mais subir a régua de quem está lá, mas ao mesmo tempo entregar mais resultado para que essa pessoa possa trabalhar mais, mas ter mais resultado. Fazer uma compra melhor, sair com o filho, comprar um carro, ter um conforto melhor, melhorar a casa que ela mora, poder fazer uma viagem. Então, eu acho que o grande ponto central nosso é olhar para a pessoa de fato. Inclusive, é como a gente fala, né? Para os parceiros mesmo. São parceiros de negócio que estão ali colocando o tempo da vida deles para que eles possam levar daquilo ali uma renda, uma grana e que eles façam com que aquilo seja bom para a família deles. Então, eu acho que a minha grande dor sempre, todo dia, é como é que eu faço para que eu consiga cada vez mais fazer com que as pessoas enxerguem isso e de fato acreditem nisso. Esse é todo dia o que eu penso e é o meu desafio maior. Então, consumir conteúdo, ler livro, é para trazer esse sentimento para mim. Porque uma vez que eu tenho uma pessoa engajada, cara, que está trabalhando para ela vai resolver o problema que for, cara. Ela vai resolver o problema que for. Então, assim, no fim do dia, eu falo sempre, não é o como. O como tanto faz. É o porquê que você está fazendo aquilo. Esse é o meu desafio. Despertar o porquê nas pessoas. Porque o como a gente faz junto. E o como muda. Amanhã muda. O como daqui 6 meses muda. O como daqui 1 ano é outra coisa. Então, assim, o como tanto faz, o como tanto faz, porque daqui a pouco muda. O seu porquê que tem que A gente ligava pelo telefone, agora é pelo WhatsApp, daqui a pouco a gente já não vai falar no WhatsApp, pode ser outra coisa. A gente procurava no Google, agora tem chat GPT. Então, assim, o como muda toda hora. Agora, o porquê é o mais importante. Então, esse é o meu desafio. Despertar, de fato, o porquê nas pessoas para que elas possam, junto comigo ali, junto com todo o time, desenvolver o como e a gente faz isso em conjunto. Rapaz, você falou aí. Esse é o ponto. Você falou de trabalhar com frio na barriga. Eu cheguei a trabalhar numa empresa assim, onde dava domingão meio-dia, cara. É horrível. Acabou. É horrível, cara. E assim, é numa outra época, né? Vamos dizer assim, eu tenho 42 anos, então numa época onde não se tinha tantas possibilidades, né? Por mais que seja logo ali, esteja falando de 20 anos atrás, mas 20 anos atrás era muito diferente. O mundo está mudando muito rápido. É, lógico. Então, assim, acho que é isso aqui que você falou, cara. Galera, você está trabalhando num lugar que deu domingo, meio-dia, você está com frio na barriga, repensa, recalcula essa rota aí, ou vaza. Você não está feliz. Ou outra coisa.
repensa se você está enxergando certo. Porque às vezes, todo o trabalho que você vai ter o domingo à noite. Exato. Porque às vezes não, às vezes eu acredito muito nisso. Muitas vezes nem é o local, muitas vezes é como você enxerga. Pode ser mudar essa visão aí. A visão, porque, cara. às vezes você está perdendo a oportunidade. Cara, você tem que ser apaixonado. Você tem que ser apaixonado em trabalhar. Você tem que ser apaixonado em fazer uma coisa que vai levar sustento para tua família, para você realizar seus objetivos. Pô, cara, eu falo isso, cara, não tá afim de fazer isso, fica em casa dormindo. E aí, não sei se você vai ter casa, não sei se você vai ter comida, não sei se você vai ter água, não sei se você vai ter roupa. Alguém vai ter que ficar dando para você. Você vai ter que ser objeto de caridade das pessoas. Vai pro bolso da família desse aí. Cara, beleza, vai ter gente para te ajudar, mas você pode ser o protagonista, então vai lá e faça a sua parte. Então acho que é muito isso, é tirar essa visão deturpada que eu vejo que as pessoas têm sobre o trabalho, e às vezes não é o local, às vezes é a pessoa. Às vezes a pessoa ela fica, por isso que eu falo que é de 9 meses. Todo trabalho para a pessoa é ruim. Cara, se todo trabalho para a pessoa é ruim, será que não é ela que está com será que não é ela que tá com o pensamento errado? Exatamente. Não é isso? Então esse é o desafio, cara. Acho que esse é o ponto-chave e assim, tanto o desafio quanto o trunfo nosso. Porque a gente consegue trazer pessoas de fato que, aos poucos, eu falo que hoje a Realize ela não é formada mais pelo Felipe, né? Porque quando era só eu, era meu pensamento. Hoje eu já aprendo com todo mundo lá, porque são várias pessoas. Então ela é formada por mim, pelo Rafa, pela Mariana, Vinícius, que está lá também, que é meu sócio desde o começo, com as pessoas que trabalham com a gente na liderança, com os parceiros que estão no dia a dia. É uma soma de pensamento muito em comum. É um ambiente que meio que repele as pessoas que não estão afim de fazer as coisas. Então meio que o preguiçoso, esse cara que ainda não é nem preguiçoso, porque ele nem é preguiçoso. Para mim, ele não entendeu o valor do trabalho. O dia que ele entender que o valor do trabalho, quanto ele pode ser benéfico para ele, para a família, para o filho, para a esposa, para o marido, para todo mundo, ele vai cantarolando. Ele vai para o trabalho sorrindo, ele vai para o trabalho como ele vai no final de semana, como ele vai sair com os amigos, vai fazer melhor que isso, né? Eu brinco com a minha esposa, ela fala assim, você não tem roupa para sair? Eu falo, não, minha melhor roupa para trabalho. Minha melhor roupa eu uso para trabalhar, pô. Para sair eu uso a roupa que tiver. Para ir para o trabalho eu compro a roupa. Passar qualquer roupa, eu não ligo de sair agora pro trabalho, eu tenho que estar arrumado, eu tenho que estar com a melhor camisa, eu tenho que fazer barba, eu tenho que me arrumar, cara, porque é um ambiente que peraí, eu tô indo pro lugar que realmente sustenta a minha família, é lá que no final do dia não falta leite pro meu filho, é lá que no final do mês tem que comprar lá em casa, é lá no final do mês que eu consigo colocar gasolina, lá no final do mês que eu pago meu aluguel, como é que eu vou pra um lugar desse, tipo, ai meu Deus, mais um dia. Então é essa visão que atrapalha as pessoas, muitas vezes, de evoluir aonde elas estão ou com qualquer coisa que elas tentarem fazer. Qual funcionário ali que tem mais tempo de casa contigo? Cara, qual o recorde de demissão? Cara, assim, hoje eu tenho pessoas com 6, 7 anos lá com a gente já, vão fazer 7 anos, pessoas que já atuam com a gente, parceiros. O tempo médio nosso de pessoas... Esse dia eu fiz uma análise em algum lugar, mas o tempo médio das pessoas lá na Realize hoje já está mais ou menos em 2,5, 3 anos, o que ultrapassa até instituições grandes, tá? Porque é um tempo médio. Cara, mas já aconteceu de entrar gente num dia e sair no outro. Já, porque assim, a pessoa fala, não é pra mim. Tá bom, tá. Mas fez a entrevista, gastou tempo pra RH, né? A gente, cara, eu tenho uma crença, tá? Eu tenho uma crença, eu acho que assim, a gente às vezes é amigo de uma pessoa, às vezes casa com uma pessoa, às vezes tem um relacionamento de 1 ano, 2 anos, você não conhece a pessoa. Sim. Como é que você vai conhecer a pessoa na entrevista? Não tem como. Às vezes 1, 2, 3 meses é o tempo mínimo de você tentar entender as pessoas. Então a gente acaba sendo um pouco menos seletivo, talvez, na entrada. E ter um funil um pouco melhor ali no começo da pessoa. O Geraldo Rufino fala assim, não tem entrevista não. Você quer trabalhar? Não sei o quê. Não, beleza, vem. É isso. Vem trabalhar. Ali que eu vou conhecer o cara. Porque na entrevista ele fala o que ele quiser. Quando eu conversando com o Rafa pra vir pra cá, que tá ali, falei, e o Rafa, não só o Rafa, Thaís também, que são pessoas mais, né, pessoas mais estratégicas ali, mais táticas, time tático. Mesma coisa, cara. Bati um papo, lógico, conversava um pouco, falei, Rafa, vamos fazer o seguinte, vem pra cá segunda-feira, vamos começar. Depois nós vemos, daqui uns 3 meses a gente avalia. Porque não adianta, cara. Cara, senta aqui, vê se é isso. Às vezes não faz sentido pra você. Você vai chegar e falar, Felipe, não achei, não gostei, o ambiente não é o meu. Beleza. E eu, às vezes eu falo, cara, também não deu certo. Então eu sou mais da prática, mais do dia a dia ali, do que necessariamente de fazer todo um processo e tal. Então já aconteceu de gente de... Bacana. No mesmo dia, a pessoa entrou e já saiu. Acontece. Faz parte. Assim como tem gente lá com 6, 7 anos. Exatamente. Assim como tem gente com 5, desde o começo, que está lá, assim, realmente com a gente, acredita naquilo e trabalha junto com a gente. Felipe, tem algum case de sucesso, cara, que você pode compartilhar com a gente? Alguém que, sei lá, assumiu um crédito arriscado e, porra, deu a volta por cima ali, ou que seja até mesmo um
nos dois lados, tá? Tanto um funcionário que você fala, cara, essa pessoa entrou aqui, a qualidade de vida dela assim, era uma pessoa muito simples, humilde e tal, ganhou uma oportunidade, cara, hoje ela bomba. E tá assim, a vida dela, quiser citar o nome, não tem problema. Ou, cara, teve alguém que chegou lá um dia para pegar um crédito, a vida dessa pessoa tava desse jeito, cara. Ou uma empresa para começar um negócio, Cara, pediu um empréstimo e de repente... O primeiro case que eu trago é quando a gente foi abrir a loja da Realize, cara. Eu não tinha dinheiro. Então, assim, se eu não tivesse ligado... Pro Vinícius. Se eu não tivesse ligado para um amigo e pedido um empréstimo para ele, e eu tivesse a porta aberta de ter pedido um empréstimo para ele, porque é importante você ter as portas abertas, talvez não aconteceria. Talvez eu não sei aonde eu ia pedir. Quando eu fui, por exemplo, fazer o escritório da Seguralta, eu tive que pedir 6 mil reais pro meu pai. Pai, me dá 6 mil aí. Tinha vendido na época um terreno, um lote lá, e tinha um dinheiro lá, porque também meu pai nunca viveu uma situação absurdamente boa, sempre tivemos que trabalhar muito. Então, eu sempre tive dependendo de empréstimo para fazer as coisas. Você é o maior case de sucesso. Eu tive que colocar e assim, ter coragem. É aquilo, cara, eu fiz um empréstimo, eu vou pagar. Eu fiz um empréstimo, mas isso aqui vai gerar uma rentabilidade. Se eu fiz um empréstimo, mas daqui a pouco eu vou conseguir fazer uma renda aqui e vou conseguir pagar. Eu acho que o pior do empréstimo não é o empréstimo, pior assim, não. Vamos dizer assim, o que mais dói não é o empréstimo, é o depois. Muitas vezes a pessoa ela faz o empréstimo, resolve, o problema é que ela depois é que ela foge da responsabilidade. Entendi. É que ela não quer pagar. Propositalmente? Não, acho que não, acho que é pensamento. Ou ela não pensou como pagar. O que eu vou poder fazer para pagar? Eu acho que depois? no momento, eu também não pensei como pagar quando eu peguei o Pensou dinheiro. não? Eu só queria fazer. Eu não pensei, pô. Até porque assim, eu precisava tomar decisão. O cara tava aqui comigo no telefone falando, Felipe, tem gente para alugar a loja, eu preciso alugar a loja, aí se você não alugar a loja, perdeu a loja, aí você fala, puta, perdeu a loja, agora ferrou, o que eu vou fazer? Ponto excelente, aqui gera uma financeira. Então como é que eu vou fazer? Cara, foda-se, toma a decisão, tem hora que você toma a decisão na pressão. Agora, a responsabilidade de você honrar seus compromissos depois é tão importante quanto você ter as portas abertas. Então acho que esse é um principal case. A Realize ela começa negativa, em 4 mil reais, em cheque sem fundo, em cartão de crédito. Eu juro, eu não tinha R$1. Eu tinha trabalhado 2 anos, o negócio era tão, assim, não é zoado, mas era tão difícil de fazer as coisas acontecer nesse primeiro período de 16 a 18, que eu não tinha dinheiro. Pensa só, eu não tinha 4 mil reais guardado. Eu queria abrir uma loja e não tinha 4 mil. Com 5 negócios. Com 5, eu era um cara. O que você fazia? Um monte de coisa. Por isso que hoje eu sou totalmente contra quem faz muita coisa. Eu falo isso sempre, falo, galera, foca numa coisa. Esquece esse negócio de trabalhar aqui. O cara fala assim, vou trabalhar aqui, faço uma renda extra vendo lingerie. Eu acho que a pessoa não tem que fazer. Então vende lingerie. Seja melhor em vender lingerie. Seja melhor em vender doce. Mas não vai querer fazer duas coisas, porque nenhuma nem outra você vai fazer direito. Não vai fazer. Nós não temos, nós somos capacidade nossa é limitada. Aí você quer fazer duas coisas, as duas vão ser meia boca, você vai tirar dinheiro de um para colocar no outro, do outro para colocar no, e no final não vai dar nada certo. E eu tenho várias pessoas que eu vejo acontecer isso. Então, o focar ali foi importante, e aí começa com o empréstimo. Cara, e dentro da Realize, assim, tem muitos cases, cara. A gente tem pessoas ali que conseguem trocar de carro, comprar sua casa própria, mas tem uma pessoa hoje que é parceira nossa já desde o começo, tem lá, vai fazer 6 anos já esse ano, entrou ali acho que com 22 anos, eu não sei se é 19 ou 22, mas uma menina assim, extremamente nova na época. Cara, a menina que hoje tem investimento e deve ter 26 anos, eu acho que ela tem 26 anos. Tem carro, assim, não é qualquer carro, né? Não vou falar o carro, senão você vai saber. Tem um carro, é um carro de mais de 100 mil reais. Uma pessoa que hoje tem investimento em imóveis, terreno, tem casa, tem dinheiro guardado, com 26 anos. Tem um monte de gente, às vezes, que não tem a estrutura financeira que ela tem. E assim, uma pessoa que está sempre ligada no trabalho, mas extremamente grata ao trabalho. Uma pessoa que trabalha realmente, assim, que se esforça para fazer acontecer. E não é um caso isolado, tem vários aqui. Mas tem muitos cases hoje, né, Alice, que a gente vê realmente a pessoa se desdobrando ali, conseguindo realizar objetivos. Eu mesmo tenho vários relatos aqui de pessoas que falam, cara, eu não consegui ajudar minha família. Hoje eu consigo ajudar minha família, eu consigo ajudar minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. Isso é fantástico, cara. É fantástico, cara, porque... Parcela do colégio tá em dia. Isso, colégio, tudo. Agora eu pago. Tá em dia. Agora nem eu que pago. Deixa alguém pagar lá, minha Luciana. Não, já não quero nem ver. Paga esse negócio aí, eu vou trabalhar só para gerar a receita necessária. Mas é isso, cara. É isso. Então, tem bastante case lá. Se eu falar aqui, é muita gente. Muita coisa. Cara, eu vi uma parada lá no seu Instagram que quem seguia lá o Instagram da Realize, tinha um esquema lá de você pagar a conta de água, de luz, não sei o quê. Eu até trouxe aqui. Passou, né, Rafa? Já foi, né? 2 anos não atrás. Não tá valendo mais, não? Tá 2 anos, tá atrasado. Pô. Não, mas eu vi lá, mas eu cheguei no Instagram agora. Não, agora já é. Então, mas já tá paga também, então nem adiantar aqui.
Pô, amor, deu Cara, mole, pagou, ia tentar conseguir arrancar uma conta de luz aqui. Até hoje a galera me reconhece que você já parou 2 anos, cara. Até hoje. No elevador. Paga pra mim. Não, no elevador. Por isso aquele cara te pediu 100 conto lá. No elevador. Presta aí, pô. Paga pra mim. No elevador. O que aconteceu, cara? Foi antes do Rafa entrar um pouquinho. Foi antes do Rafa entrar. E a gente tá sempre pensando, cara, como é que eu comunico melhor? Como é que eu faço melhor o que eu tô fazendo? Minha cabeça, ela fica assim. Como é que eu faço melhor? Como é que eu melhoro? Isso aqui. É isso. Minha cabeça é desse jeito. E aí eu comecei a pensar numa comunicação diferente do que só falar de empréstimo. Eu falei, pô, falar de empréstimo chato pra cacete. Aí a gente falou, cara, o que a gente faz? A gente ajuda as pessoas a pagar as contas, é isso. No final do dia, a gente ajuda as pessoas a colocar as contas em dia. Vamos mudar. Ao invés de eu ser o Realize, a gente vai falar o seguinte, de empréstimo, a gente vai falar, nós somos a empresa que mais ajuda o brasileiro a pagar a conta. E a gente começou. Vamos pra rua, e na rua a gente vai começar a fazer um movimento de pagar a conta. E aí foi a rua, foi a live, que a gente começou a fazer todo dia, live conta paga, ia pra rua, a gente pegou os influencers e tudo mais. Fizemos isso, acho que em 2024, ali mais ou menos para 2025, né? E aí, cara, a gente fez uns 2, 3, talvez uns 6 meses. Uns 6 meses. E a gente começou a tomar alguns problemas. O Instagram começou a bloquear um pouco os nossos conteúdos, porque tava achando talvez um pouco uma oferta errada e tudo mais. Algo... meio que fosse um golpe. Um golpe, isso. Aí a gente começou a parar, e a gente começou a mudar a comunicação da Realize também, tentar ir para um lado um pouco mais educacional, um pouco diferente, porque a gente fez um rebrand na marca, aí a orientação foi essa e foi bem acertada. Nós paramos de fazer esse conteúdo e entramos com outro. Mas engraçado que nenhum outro conteúdo, nenhum outro que a gente fez, deu tanto, colou tanto igual esse aqui. Igual esse. Esse eu vou na rua até hoje, eu encontro pessoas na rua até hoje, e a pessoa, cara, hoje você vai pagar minha conta? Maneiro. É hoje que eu, te encontrei, que hora que eu preciso te encontrar? Que hora que você vai estar na rua? E passou 2 anos, cara. Já nem faço mais. Se você olhar no Instagram, o último talvez foi 2 anos atrás, e as pessoas continuam. Mas a gente ainda não entendeu se volta ou não, se a gente faz diferente, porque a gente entendeu que é uma boa comunicação, mas talvez não é de fato o que a gente quer. Porque parece que a gente está dando as coisas para as pessoas. E aí não é isso que a gente gostaria que parecesse. A gente gostaria que a gente orientasse e ajudasse as pessoas, de fato, a pensar. Porque eu dar o dinheiro para ela muitas vezes não resolve. O que resolve é ela conseguir entender um pouco mais sobre finanças, entender um pouco mais sobre orçamento, gerar mais dinheiro para ela. E a gente mudou um pouco a estrutura de comunicação e acabou ficando mais sair até hoje na rua no elevador, então, é o que mais pega. É o que mais pega, né? Qual que é o perfil hoje da Realize, assim? Igual você falou, começou muito lá com aposentados, pensionistas, né? Com esses 8 anos aí, chega uma galera mais jovem. Como que tá essa... Cara, a gente tem, questão? Assim, hoje é um funil bem amplo, assim. Então, a gente tenta trazer para dentro a pessoa que precisa de crédito e que hoje ela tem alguma dificuldade de contratação nos produtos tradicionais. Mas, de acordo com o que a gente vai medindo, principalmente hoje o público nosso, a gente está falando de mais ou menos uns 70%, pessoas que trabalham em alguma empresa ou são autônomos. Então, mais ou menos aí uns 70% dessa galera que hoje segue a gente. Aí depois a gente tem um cara aposentado, tem um pensionista, um servidor público, e o cara que recebe Bolsa Família muitas vezes não tem uma segunda renda ali, e o cara que às vezes está parado naquele momento. Mas o principal, eu falo que o nosso público é o trabalhador brasileiro. Esse é o nosso público. É o cara que trabalha para pagar as contas. Esse é o nosso público. O público da Realize é o trabalhador brasileiro. É o cara que sai de manhã, vai atrás do seu trabalho, faz o que tem que fazer, ganha seu dinheiro, paga suas contas, volta para casa, né? Às vezes tem um intempérie financeiro, às vezes tem um descontrole, às vezes tem uma despesa que não estava contando, um pneu fure não era para furar, um amortecedor quebra não era para quebrar, às vezes precisa comprar um remédio que tá fora do orçamento. Esse é o nosso público. Os motivos são sempre variados ou não? Você fala assim, cara, isso daqui é o que mais pega. Cara, conta atrasada é o que mais pega. Hoje o principal é a conta atrasada. Hoje é o principal. Então o cara paga o aluguel que está 3 meses atrasado, a conta de água, a conta de luz, é o gás, o cara não consegue fazer, o mercado. Despesa básica. É a sobrevivência. Você Esse é o sente principal. uma boa vontade na galera, assim, no brasileiro, de querer, porque igual você tá falando, a galera quer acertar a conta atrasada. E a gente vê muito inadimplência de gente que, eu até brinco assim, em algum meme, tipo assim, cara, se eu ganho 2 mil e meu cartão tem 5 de crédito, eu ganho 7, irmão. Entendeu? E vi já matérias na televisão onde eu pergunto pro brasileiro, o cartão de crédito eu uso mesmo, não pago e compulsão por comprar, de ficar à noite na internet, entrando e comprando. Então, assim, tem muito isso de maldade. Maldade, assim, cara, eu gasto mesmo o cartão, depois não pago, espero 5 anos pro nome. Existem 2 coisas. Eu acho que assim, tem um lado que realmente o brasileiro tem renda média baixa. Então, eu acredito muito que para você viver uma vida legalzinha, né, digna, vamos dizer digna, você precisa aumentar a sua renda.
O brasileiro hoje tem renda média baixa. Não dá para você viver com R$ 1.600, com R$ 2.000. É impossível. Então, acho que o primeiro ponto está aí. É a pessoa conseguir sair fora desse padrão que se existe normalmente e ir para algo que gere mais renda para ela. Seja ela aprendendo a vender, como eu defendo, seja ela indo para algo que realmente ela tenha mais valor em relação ao que ela presta de serviço. Né? Porque não dá. Então, a renda média ela é baixa. Eu acho que isso, eu diria que isso, para mim, na minha cabeça, talvez representa uns 50% do problema. Então, a pessoa tem que aprender a gerar mais dinheiro. Eu falo que não dá para você organizar a conta ganhando R$ 2.000 por mês. Eu falo, não dá. Às vezes sai na caixinha aí do Instagram. Cara, como é que eu faço para organizar minhas contas? Começa a ganhar mais dinheiro, pô. Porque não adianta você querer organizar contas se você não tem grana. Você vai tentar fazer, não tem como. 1 mais 1 é 2. Não tem como você fazer 1 mais 1 igual 3. Não dá. E evitar algumas coisas também, você acha que não é muito segredo? Tipo assim... Não, então, eu acho que é a segunda parte. Eu utilizo desse serviço, então eu cancelo, tipo assim, eu quero malhar, então em vez de ele aumentar a renda dele em R$ 100 para contratar academia, ele tenta cancelar alguma coisa, deixar de comer alguma coisa para ter os R$ 100. Eu nunca fui o cara da economia, tá? Você falasse assim, Felipe, nunca fui. Eu nunca fui o cara que cortou o café, eu nunca fui. Eu já fui o cara que não tinha grana para almoçar e tinha que pagar no final do mês, tudo fiadinho lá. Almoçava. No final do mês pagar, comia. Mas eu não ficava nessa parada de vou cortar o café. Minha cabeça sempre, até hoje, como é que eu faço mais grana? Exato. Então eu acho que a pessoa, quando ela gasta a energia dela pensando em R$ 100, ela poderia ganhar mais 500 se ela gastasse em como ela pode fazer dinheiro. Porque hoje a pessoa pode, com várias oportunidades, fazer mais grana. Então eu acho que a primeira coisa é fazer mais dinheiro. Só que tem um lado aqui que eu acho que as pessoas são irresponsáveis com o dinheiro que ganham. Então esse é um equilíbrio. Você tem que saber fazer mais grana, é o primeiro passo. Não é nem você querer cortar o café, cortar os R$ 100, cortar a academia, porque às vezes você fala, cara, vou cortar um negócio aqui que me faz bem, que é importante para mim. Não, vai fazer mais dinheiro. Depois você se organiza. Só que depois que você conseguir organizar aqui, seja responsável. Seja responsável. Eu falo que às vezes a gente fala assim, vou comprar, depois eu pago. Eu aprendi isso, né? Foi uma frase que eu comecei a me observar com 30 anos. Eu fazia sempre isso. Vou comprar, depois eu pago. Eu estava repetindo uma forma de pensar que era dentro da minha casa. Meu pai e a mãe sempre assim. Então era, compra, depois paga. E isso reverberava na minha vida. Eu tinha uma casa financiada, carro financiado, eu não tinha dinheiro, nada, não tinha nada. Por quê? Era sempre assim, vou comprar, depois não é pago. Então essa irresponsabilidade vai te colocando em armadilhas que você acha muitas vezes você está realizando sonhos, você está se ferrando. Porque você não consegue, de fato, ter segurança no que você está fazendo. Então, acho que a segunda coisa é você ter responsável naquilo. Então, o que é responsável? Você fez dinheiro? Cara, se você ganha 4 conto, não vai gastar 6. Você vai gastar 3. Você sempre vai tentar trabalhar um pouco a menos. Mas não adianta você querer ser responsável ganhando 2. Então, é isso que eu estou falando. Se você é um pai de família, tem lá filho, esposa, está ganhando R$ 2.000, cara, vai buscar ganhar 4. Como? Não sei, se vira nos 30. Vai fazer garçom todo dia, vai embora. Procura seu porquê. Tá faltando, com certeza. Tá faltando propósito. Mas assim, trabalha para isso. Depois que você fez isso, aí você começa a organizar. Aí você começa nem a organizar, ter responsabilidade. Eu não. Várias pessoas já falaram, Felipe, por que você não fala de organização financeira no seu Instagram? Porque eu não sou essa pessoa. Eu não sei falar sobre organização financeira. Eu não sei falar. Eu não sei falar assim, não, economiza aqui, corta aqui, não sei o que. Se você tirar, eu não sei fazer isso. Se você falar para mim sobre fazer dinheiro, eu sei. Receita, como é que eu vendo um produto, como é que eu faço isso acontecer, como é que é isso, como é que é aquilo. Esse é meu negócio, esse aqui eu sei fazer. Então eu prefiro concentrar aqui. Tanto que você fala, eu não pago conta mesmo, porque eu não sei. Vai no financeiro e paga. Isso me dá energia, me tira um pouco da cabeça para eu poder pensar junto com o time como que a gente faz para crescer mais. Como é que a gente faz para dar passo maior? Como é que eu faço para aumentar a receita da empresa e cada vez mais distribuir mais resultado para todo mundo? Ou seja, se todo mundo ganha tudo mais, todo mundo vai subindo de regra e vai tendo uma vida um pouco melhor. Então é isso. Eu acho que de um lado precisa mais grana, de outro precisa um pouco mais de responsabilidade. Mas não dá para você querer organizar a conta com R$ 2.000. Aí ficar... Não tem como. Você vai cortar o quê? Água? Você vai começar a escovar dente uma vez no dia? Você vai começar a não tomar banho frio? Tem gente que fala, assim, que tomar banho frio. Não tem como, cara. Você não vai ter sofá na sua casa. Como, cara? Você vai chegar na sua casa e assistir televisão no chão? Eu já vi gente fazendo conteúdo assim, tudo bem que é sensacionalista, né? Mas assim, não tem sentido. Não é isso. É você trabalhar para vender mais. Cara, começa a trabalhar e assim, não tenha descanso enquanto você não conseguir trazer uma rentabilidade para você. Tem que trabalhar no final de semana. Trabalhe. Qual o problema?
Vai fazer o um máximo garçom. de tempo que você trabalhou assim, lá no início? Direto? Hoje, talvez você... Tá tudo bem que dono trabalha aí de domingo a domingo, sua mente não para, vamos dizer assim. Trabalho muito, cara. Mas... Trabalho muito até hoje, porque eu gosto. Então, mas, cara, eu trabalho 16 horas por dia, só Cara, eu dormia não sei, 8 não sei, eu nunca olhei isso. É Não 24 sei. horas. Não, eu trabalho o que precisar, cara. Eu não tenho isso, não. Eu não tenho esse negócio, eu nunca tive esse negócio de hora. Pra mim é o seguinte, tem que fazer, vamos fazer. Eu sempre fui assim, independente de trabalhar comigo, eu trabalhava numa empresa. Eu sempre falei assim, o que tem que fazer quando tem que entregar? Vambora. Tem que virar à noite? Vambora. Entendeu? Não tem que fazer isso. Eu aprendi isso com meu pai e com a minha mãe, porque não tem conversa. Nunca teve conversa de trabalhar dentro de casa. Não tinha, vou trabalhar. Já vi minha mãe trabalhando com pressão 18/9. Hoje a pessoa tem cabeça. A pessoa tem cabeça e fala, ai meu Deus, acho que eu vou embora que eu tô tossindo. Minha mãe trabalhava com pressão 18/9. Falava, mãe, pelo amor de Deus, vai embora. Eu falava, não, tem que acabar a festa aqui, tem que terminar. O pessoal tá querendo lanche, tem que atender os outros. Eu falava, tudo bem, não é colocar a saúde em risco, não é isso que eu tô falando. Não, sei, mas é. Eu tô dando só um exemplo É a necessidade. a formação minha é, cara, trabalha, faz o que é necessário. Então, eu não conto quantas horas eu trabalho. Eu, de fato, não fico assim, trabalho tanto. Eu trabalho o que for necessário. Eu acho importantíssimo horas de descanso. Acho que você tem que usufruir. Eu acho que o descanso é tão importante quanto o trabalho. Exatamente. Tão importante, porque se você trabalha e não para, e não respira, você não aguenta. Mas, cara, se você tiver que trabalhar um mês sem parar, se prepare mentalmente, trabalhe um mês sem parar e depois você para. Faz parte, ué. Não dá pra você também querer jogar um jogo de, não, vou fazer só o que dá pra fazer. Não, às vezes tem que fazer o que você não aguenta e tem que se esforçar por um período, né, se sacrifica, e depois você pode ter um pouco mais de tranquilidade. Eu, assim, num cenário ideal, eu acho que o cenário ideal é que você pelo menos descanse. Assim, eu acho que 2 dias é um tempo legal de você descansar com a tua família e tal, né? Porque eu acho que por semana ali é um ponto que funciona. Mas é isso. Eu não meço quantas horas eu trabalho por dia. Assim, eu meço entrega, quanto eu tenho que fazer. Você vê, você escutando isso do cara que já realizou muito, né? Tem uma empresa já estabilizada, né? 8 anos aí, já é referência. 3 cidades, 4 cidades? Hoje tem 3. 3 Juiz de Fora, 3 Fora, Maria da Fé, 3 Rios. Maria da Fé. Maria da Fé? Sul de Minas. É mesmo? Não conhecia. Minas é grande, né? Demais, né? 3 cidades e o cara não pensa. Trabalho o que for preciso, né? E a gente aqui, pô, caramba, eu trabalho muito, não sei o quê. Eu tô cansado, né? Então... Não também, às vezes fico cansado também, mas fica. Mas faz o que for necessário. Tem que fazer. Eu falo que o cansaço tem que ser igual quando você faz. Eu falo muito às vezes, no time é muita mulher, eu falo, vocês têm que sair daqui, não tem que sair estressado, vocês têm que sair daqui como se você estivesse fazendo a faxina na sua casa. Porque quando a gente faz faxina na casa, parece que você faz a faxina e depois você tá cansado, mas você fala, nossa, foi bom, né? Tá tudo limpo, cheirinho, você abre até uma cerveja. É assim que tem que ser o trabalho, entendeu? Tem que ser desgastante, mas no final você tem que falar, pô, deu certo, funcionou, valeu a pena abrir a cerveja. É isso. Felipe, 1 hora passa rápido, né, cara? Eu acho que já passou aí 1 horinha, então vamos agora nas perguntinhas aqui, mas pessoais, de boa, né? Você já falou aí na questão de 2 dias, passar com a família e tal. Cara, se o crédito fosse um superpoder, qual seria o seu? Se o crédito fosse um superpoder... Cara, de tirar os outros do buraco. Literalmente, cara, que puxa, né? O cara caiu no buraco, você vai lá e tira o cara do buraco. Força, é isso aí, força. Seria força, com certeza. Né? Força, com certeza. Força. Tirar o cara do momento que ele tá passando ali. Então, o crédito tem esse impulsionador, né? Força, principalmente. É isso. Então, multiplicar aí scores ou congelar dívidas. Seria resolver as dívidas, né? Isso aí. Né? Resolver as dívidas, né? Cara, fora do terno aí de diretor, o que o Felipe curte, cara? Churrasco, churrasco com os amigos, trilha no final de semana aí, série, gosta de ficar mais em casa. Não, eu não gosto. Eu gosto de ficar em casa, cara. Tranquilo, com a minha família, com meus filhos, amigos. Eu gosto disso. Gosto disso aí, tranquilo. Eu gosto. Leva a galera pra casa. Eu gosto. Os amigos pra casa. Churrasco, violão, a música. Tranquilo. Nada, eu sou tranquilo. Gosto de coisa simples ali, realmente. E é isso. Acho que é o que já me faz eu repor energias. Qual a maior dívida que você já quitou? Dívida do Felipe, dívida pessoal. Você fala assim, cara, essa dívida pessoal aqui que você já teve na vida, que você já quitou. Sei lá, uma promessa de ano novo que cumpriu. Vou falar assim, cara, eu cheguei a ter uma dívida financeira, não? Sei lá, uma promessa de ano novo aí, aquela lá no início, virar 31 pro dia 1º. Você fala assim, pô, cara, eu prometi. Sei lá, foi pra academia, dieta. Sou ruim. Sou ruim disso aí, cara. Eu de fato. Esse ano eu não bebo.
uma dívida assim que eu já. Não. Cara, eu tento não ser radical nas coisas. Eu tento trazer pro dia a dia e fazer as coisas aos poucos. Entendeu? Então, assim, hoje eu já consigo ficar, por exemplo, fazer do café sem açúcar, uma coisa que eu consegui, né? Meu pai, por exemplo, não consegue nem a pau, tá lá ralando para poder botar o adoçante, mas eu consigo. Cara, consumir coisa que às vezes não faz bem, assim, televisão, às vezes no telefone, isso é importante. Eu acho que tirar um pouco isso é uma coisa que eu consegui fazer. Uma coisa que eu tô trabalhando muito, dormir mais cedo. Isso eu tô começando a trabalhar. Cedo o quê? 10 horas? Não, mais. 10 eu já dormia. 8 Já dormia? e meia, 9, mais cedo. É porque assim, acaba que estica um cadinho, né? Você vai às 10, é umas 10 e meia, então dormir mais cedo. Cara, não sei. Não sei te falar assim. Tem uma história na minha vida que é o seguinte. Quando eu saí do trabalho da Tetrans, minha primeira coisa foi ir embora daqui, porque eu falei, cara, como é que eu vou ficar aqui se eu não tenho o que fazer? Vou voltar para Itajubá. A minha filha estava aqui com a mãe dela, eu falei, vou embora e vou ficar lá. E aí quando eu resolvi minha parte financeiramente, eu volto, né? Eu lembro que foi um caminho assim, tortuoso. Eu levei ela na escola a semana inteira para na sexta-feira eu ir embora. Então meio que segunda, terça, sabe? Porra, tá chegando a hora de eu ir embora e eu não sei quando eu volto pra ver ela. E aí eu lembro que na sexta-feira eu falei, cara, eu não vou embora, eu não vou embora. Aí eu tomei uma decisão ali e fiquei. Aí eu não fui embora. Então, assim, realmente. Tudo isso. Com certeza. É porque você veio do Rio de Janeiro porque tava com saudade da filha. E depois você ia pra Itajubá. Isso foi antes ainda. Foi antes ainda? Antes. Quando eu tinha saído da Tetrans, não tinha metrô, não tinha nada. Eu falei, cara, vou embora. E eu falei, cara, sexta-feira eu vou embora. E eu fiquei a semana inteira, isso eu lembro, parece slow motion na minha cabeça. Aí chegou na sexta, eu levei ela assim, voltei pra casa chorando pra caramba. Falei, cara, tenso isso aqui. Cara. Sua filha tem quantos anos? Tá com 13. 13 anos? Eu falei, caralho, como é que eu vou, não sei o que. E aí eu falei, não, quer saber, cara? Eu não sei o que eu vou fazer aqui, não. Sei lá o que eu vou fazer, assim, coisas pra fazer eu sei que eu conseguiria, né? E aí eu falei, não sei o que eu vou fazer, mas embora eu não vou. E aí naquele dia eu falei, eu não vou embora, foda-se. Eu fiquei aqui e traí. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? Então, assim, eu acho que ter a coragem de às vezes, você falar... Isso eu trago como... Eu trago pra mim como uma lição que às vezes ensinar os outros. Eu falo, cara, assuma as responsabilidades que você tem. Naquele momento eu era pai, eu tinha que assumir a responsabilidade. Eu não tinha que ir embora, eu tinha que ficar ali, pô. Uhum. Independente se o dinheiro, foda-se, isso aí eu tenho que dar meus pulos. Uhum. Mas eu acho que você assumir as responsabilidades que você tem, eu tenho muito isso comigo. Eu sou uma pessoa que leva muito a sério a responsabilidade, muito mesmo. Para mim é algo muito, muito importante. Assim, às vezes tento flexibilizar, porque eu sei que não é todo mundo que pensa assim, mas na minha cabeça isso é muito forte. E ali foi não é uma dívida, né? Mas é uma coisa que eu fiz e consegui ficar de fato. Até porque a criança em si, ela não está preocupada com o dinheiro, quanto que o pai dela conseguiu no dia. Ela só quer presença. Só quer isso. E eu ficava me matando. Falei, cara, como é que eu vou ficar longe? Ela tinha na época 3 anos, então assim, foi meio tenso. Mas foi uma coisa legal, assim, uma decisão que até hoje eu guardo, porque foi um momento importante, sabe? De você falar assim, cara, não vou, velho. Eu não vou pelo caminho mais fácil. Eu não vou pelo caminho que pra mim é mais confortável. Vou embora, vou pra minha mãe, fico lá, trabalho com ela, gero grana, mando pra cá. Mas o fato de não sei quando eu vou ver ela e tudo mais, isso me... E assim, a decisão de voltar pra cá também na época do Rio, né? Que por mais que eu ficava no final de semana, foi porque eu queria ficar perto dela. Hoje ela mora comigo praticamente, fica com a mãe também, mas fica bastante tempo comigo, levo pro colégio e tal. Então tudo isso pra mim foi uma vitória, né? Foi uma dívida, talvez foi isso. Tentei trazer algo aí, mas foi isso. Bacana, cara. Se você pudesse voltar no tempo, cara, encontrar com o Felipe de 28 anos de idade, assim, o que você falaria pra ele? Qual o conselho que você daria pra ele entrando no crédito? O que você diria? Falava assim, ó, foge ou não? Aproveita o bonde, toca. Não, pelo contrário. Cara, eu acho que... Ali, na porta da loja, assim, com o cara... Você com 27 anos, e o cara falando contigo assim, ó, tem outra pessoa querendo alugar, cara. E você hoje, com 38 anos, do lado dele ali... Não, vambora. O que você falaria pra ele? Vambora. Não. Você joga, você arrisca. Você tem que muitas vezes... meu primo que fala isso pra mim. Fala assim, cara, de vez em quando você tem que dar uma de louco.
De vez em quando você tem que dar uma de maluco. Tem que fazer as coisas, porque senão você também fica muito refém ali de fazer a coisa certa ou não. Você não eu acho que assim, cara, você tem que ter coragem, mesmo que você não tenha de fato a coragem. Você tem que ter, de fato, mesmo que você tenha medo, vá com medo e faça. Vá com medo mesmo. Mas cara, e assim, eu acho que eu tomei as decisões. Eu acho que eu tomei as decisões certas. Os caminhos que eu fui traçando, eu tomei as decisões certas. Sempre, lógico que eu fiz coisa errada, lógico que eu tomei decisão errada em alguns momentos. É normal, mas assim, nada que talvez desabonasse as coisas que foram acontecendo. Acho que eu tenho, a gente tem que também saber que em momentos você vai errar, não tem não se martirize por errar. Eu acho que errar faz parte, eu aprendi. E eu erro, para mim é muito fácil. O erro para mim o que me mata às vezes é eu errar 2 vezes a mesma coisa. Isso me dá um certo nervosismo. Mas fora isso, cara, errou, tá bom, beleza, pra próxima, eu não ligo mais para erro. Eu acho que é isso, é não ter medo de fato de errar e fazer o que tem que ser feito. Então eu falaria só, continua mesmo, faz o que você tá fazendo aí, tá na cabeça. Eu acho que o caminho foi o caminho correto. É entender que as coisas levam tempo, entender que precisa de muito trabalho. Eu sempre fui uma pessoa meio que... Eu sou mineiro, sabe, né? Eu sou um cara mais... eu tenho que ver para crer. Então eu sou uma pessoa que eu aposto nas coisas, mas eu dou tempo, né? Então assim, para eu sair da loja em 2018, para ir para o modelo da Realize hoje, eu levei 2 anos. Porque eu saí em 2018, 2020, que começou a crescer de fato. Até então era só uma loja, eu trabalhava, mais uma pessoa, mais a minha esposa, era isso. Então era 3 pessoas. Então para sair de 3 para 12... Para dar esse passo, eu levei 2 anos. Será que é isso mesmo? Funciona? Deixa eu ver o movimento da loja. Será que fatura? Não fatura? Porque eu ficava muito preocupado em, de fato, trazer pessoas e conseguir honrar o compromisso. Então, assim, ser compromissada com as pessoas que estão com você, para mim, é extremamente importante. Mas eu levei 2 anos para poder tomar uma coragem em cima disso. Então, eu acho que é isso. Você tem que... As decisões foram acertadas ao longo do tempo aí. Pelo menos até o momento... Tem sido. Cara, você gosta, trabalha o tempo que for preciso e tal. Então tá o tempo todo antenado, vida de empreendedor, dono, a mente não para, né? São 24 horas assim. Tem alguma coisa que te desconecta, cara? Porque você é pai, né? É esposo, é diretor. Jogar bola te desconecta? Desconecta. Você não lembra de mais nada, assim. Muito. Nada. Muito, cara. Muito. Assim, é um negócio que eu gosto. Eu jogar bola, sexta, domingo, eu gosto de jogar bola, futebol, tira totalmente o peso. Eu aprendi a fazer coisas sem celular, muitas vezes coisas sem o celular me desconecta também, então eu vou na academia, mas acabo pensando em alguma coisa ainda, não tem jeito. Tem umas ideias. Mas futebol não tem como, entendeu? E assim, quando eu tô em casa, brincando, tô com meu menino, jogando bola ali, quando eu tô em casa também, em alguns momentos eu consigo desconectar alguma coisa, mas não é tão simples, não. Porque o negócio é muito rápido, é muito veloz, a gente fica preocupado se a gente tá fazendo certo ou não, se a gente vai perder o time de fazer ou não. A gente olha para rede social, para Instagram, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, não é tão simples. Né? Não é ficar ligado e ficar conectado, não é uma coisa só boa, né? Muitas vezes também é ruim. Então, mas a gente às vezes tem que fazer o que é ruim, porque é necessário. Né? A gente trabalha com internet, então assim, o site da Realize não pode cair, o servidor nosso não pode cair, a gente tem que estar rodando tudo certo no Google, no Meta, tem que estar rodando tudo, porque segunda-feira eu chego, eu tenho 300 pessoas para alimentar de demanda, de sistema, de WhatsApp API, de tudo funcionando. Então ficar desconectado 100% para mim é um desafio. Eu ainda não consegui em nenhum momento. Estou programando talvez esse ano uma viagem que eu consiga ficar 5 dias sem olhar para o telefone de fato, passar as coisas para o pessoal aqui. Hoje tem pessoas suficientes assim, de confiança que sabem o que tem que fazer, mas eu ainda não fiz esse exercício ainda, mas vou fazer, esse ano eu pretendo fazer, ficar desconectado. Eu acho que a melhor forma de desconectar é a gente deixar o celular de lado. Acho que quando a gente faz isso, a gente já consegue. Mas ainda assim, os pensamentos ainda vêm, dependendo do lugar, ainda vem. Mas eu acho que assim, é ossos do ofício, não tem como... Faz parte. Não tem como, entendeu? São ossos do ofício, não dá para reclamar disso. Essa pergunta que eu tenho feito para todo mundo, né, que passa aqui, é a última pergunta. Se Deus te desse a oportunidade de você jantar com uma pessoa viva ou morta, quem seria e por quê? Um único momento, um único jantar, quem seria? Cara, eu acho, com certeza Jesus Cristo, pela toda a história, por toda... Acho que assim, o que a gente... Eu não sou uma pessoa extremamente fiel à igreja, de fato, né? Mas eu tento sempre alimentar de evangelho, alguma coisa da Bíblia, assim. E alguns livros que eu leio, principalmente quando eu fui ler sobre gente, sobre pessoas, né? Fala muito sobre
sobre amar as pessoas de fato, e é o primeiro mandamento que tem ali. Então, eu acho que é uma, assim, a gente está falando de qualquer pessoa, né? Sim. Então, não é nem qualquer pessoa, né? A pessoa de fato. Porque assim, é uma. Enfim, eu não sei nem falar direito, porque muitas vezes o que falta na gente, na minha visão, é conseguir enxergar o outro de fato, amar de verdade o cara, a pessoa sem qualquer coisa, né? Sem nenhuma. A gente julga muitas pessoas, a gente aponta o dedo toda hora. E quando eu passar do tempo, fui aprendendo muito sobre gente, comportamento humano, e eu vejo que a gente é muito egoísta, a gente pensa muito na gente. A gente dificilmente deixa de querer que o outro seja um pouco a nossa maneira. A gente não consegue tirar uma veste de humano, assim, é muito difícil, né? Então é bem complexo a gente conseguir chegar no nível, né, que a gente tem de Cristo, assim, mas, enfim. Porque realmente é uma história, enfim, não sei falar. Mas é porque eu penso isso. Acho que o fato da gente julgar muitas pessoas atrapalha muito a gente no dia a dia. Eu acho que é um ponto que atrapalha muito a gente no relacionamento, no trabalho. A gente quer apontar muito o dedo. Não é à toa que tudo que acontece no mundo inteiro é julgamento. Quando você vê uma guerra, na verdade, eu li um livro que chama... Esqueci o livro agora. Agora esqueci o livro. Esqueci o livro agora, o nome. Mas o livro começa assim, ó. O livro ele fala sobre amor principalmente, sobre isso tudo, mas ele fala assim, a gente está aqui lendo o livro enquanto tem uma guerra acontecendo do outro lado do mundo, e nem teoricamente era essa guerra, só que a nossa vida está aqui continuando e a gente às vezes nem se dá conta do tão Da grandeza bizarro que é o negócio. Tá acontecendo exatamente. em volta da gente. Porque do nosso lado não acontece nada, porque a gente está comendo, está levantando para trabalhar, a gente não tem noção. Porque a gente não consegue enxergar de fato. Então acho que é mais nesse contexto, assim. Eu gosto muito dessas. Eu penso muito nisso, né? Sobre essa questão humana mesmo. Essa questão da gente se doar pelo outro, falar. Não tinha pessoa melhor para você ter escolhido, né? Cara, olhando para essa câmera aqui, essas duas que estão ali, o que você pode falar para quem está lá do outro lado, né? Principalmente aí, né? O nosso podcast é voltado para pessoas que estão, sei lá, querendo empreender, né? Começar, enfim, né? Ou pode ser voltado nessa parte também aí financeira, né? Até como uma educação mesmo humana mesmo, tudo que você viu aí, do que você resume, né? Cara, uma coisa importante, né? Eu acho que assim, olhar de fato para o trabalho como meio para que ele possa sustentar a tua vida e realizar seus objetivos. Então, eu acho que o principal ponto, a principal coisa que eu trago sempre e tento trazer para as pessoas que estão comigo todo dia é justamente isso. É olhar para um trabalho como meio para que aquilo possa reverberar na sua vida. Nós temos uma cultura ainda, eu vejo isso, que demoniza muito o trabalho, né? Muitas vezes a gente ouve assim, vai falar de trabalho? Pô, vou falar de quê? Se eu trabalho 10, 12 horas por dia, talvez uma das coisas que mais toma tempo no nosso trabalho. Se você não falar de uma coisa que toma 12 horas, 10 horas do seu dia, você está fazendo coisa errada. Ou você está pensando de forma errada. Então, acredito muito que a gente olhar para o trabalho de fato, enxergar ele como um meio para que a gente possa, eu falo que são 3 coisas, sustentar a nossa vida, melhorar a nossa vida, melhorar a qualidade de vida que a gente tem em nossa família e buscar os objetivos e sonhos e realizar os nossos planos através do trabalho. Então, o trabalho ele é uma ferramenta, né? De novo, eu não sou um cara extremamente religioso em si, mas tem uma frase até que um treinador nosso trouxe de vendas, que é quando Adão sai do Éden, fala assim, né? Do suor do seu rosto é que você vai comer o seu pão, não é isso? Uma coisa assim, eu não sei exatamente a frase, mas é isso. Então, assim, é algo que a gente tem que fazer mesmo. O trabalho, ele é algo divino, ele é algo que a gente tem como meio para que a gente possa sustentar, e não só sustentar a nossa família, aprender coisas novas habilidades, relacionamento interpessoal. Então, eu acredito muito nisso. Acho que esse é a principal lição que eu tenho. Eu acho que o trabalho pode te levar em lugares espetaculares, se você, de fato, olhar para o trabalho da maneira correta. Inclusive, empreendendo, tendo um negócio, trabalhando num lugar, porque empreender, não sei se você sabe, mas empreender, na verdade, é realizar. Empreender não tem a ver com abrir um negócio. Muitas pessoas acham que empreender é abrir um negócio. Pelo contrário, não é abrir um negócio. Tem muitos empresários, pessoas que têm empresas e são zero empreendedores. Não são pessoas que realizam coisas difíceis, que realizam coisas extraordinárias. Você pode empreender na sua casa, você pode empreender na sua família, na loja que você trabalha, em qualquer lugar. Então, empreender não tem a ver com abrir um negócio, assim, com realizar.
fazer acontecer. Ainda fechou com a palavra realizar. Tá vendo? Realize. Tá vendo só? O cara é treinado. Aqui, cara, eu não sei se eu deixei de te fazer alguma pergunta que você gostaria de estar falando Não, aqui. Deixei a desejar em alguma pergunta. Não, ótimo. Faltou alguma coisa. Não, agradeço o convite. Eu acho que assim, com certeza, quem vai assistir vai ter bastante coisa aí para poder aprender, acredito, né? Aula, e eu aula gosto demais. disso, realmente, da gente compartilhar. Aula eu demais. acho que quando a gente tem a oportunidade de aprender com alguém, eu pelo menos gostaria de aprender muita coisa que eu aprendi no dia a dia com alguém antes. Talvez a gente não dê o mesmo valor, mas com certeza acho que a gente pode ter contribuído aí. Bacana. Obrigado. Valeu, obrigado demais, tá bom? Obrigado pelos brindes aqui, ó. Aí, galera, quando vier, faz isso aqui, ó. Tá vendo? Traz brinde. Traz brinde, a gente gosta, tá vendo só? Valeu, obrigado, Felipe, obrigado aí. A Realize também, vou usar com muito carinho, tá? E é isso daí. Ó, você que ficou até agora, muito obrigado. Se não se inscreveu no canal, pô, dá aquela moral, se inscreve aí, clica no botão de se inscrever, não custa nada, não é preencher nenhum formulário, é só clicar no botãozinho de se inscrever. Ativa o sininho também, tá bom? Já pode jogar também as propagandas aí, os nossos apoiadores, nossos empreendedores também que estão junto com a gente. Muito obrigado a todos, tá? Que estiveram até agora com a gente. E corre lá pro Instagram, tá? Porque nós vamos colocar vários cortes aqui, vários momentos especiais, muita aula, né, que o Felipe deu aqui, tá bom? Tanto de vida quanto de empreendedorismo, tá? Para você que é o nosso seguidor e tá com a gente aí no Instagram. Beleza? Então, @ManchinhaCast, se inscreve lá. Tá joia? Fiquem todos com Deus, Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio, se Deus quiser. Um abraço, valeu!